Colocar o celular no modo avião, hein? Esse aí, ninguém vai me ligar mais. Falar em modo avião, você já teve alguma experiência? Já viajou de avião, Alisson? Eu viajei de avião. Nunca? Sério? Tenho Mas já medo. teve vontade? Eu tenho um pouquinho de medo. É. Mas assim, eu acho que eu vou perder esse medo um dia. Rapaz, perca, porque é muito interessante. Eu já tive, quando eu tive a primeira experiência, na verdade, eu não esperava tê-la, né? Mas tive. E aí foi maravilhoso, assim, você tá na nuvem, aí você olha, porra, e aí lá embaixo, aí passa no meio das nuvens, aquela Rapaz, coisa. se pra você é massa, imagine pra um cara que pilota avião, pô. E faz isso sempre. Eu já tive essa curiosidade, sabia? E, assim, qual a visão que a gente tem de um piloto de avião? Um comandante, né? Uma pessoa que tá ali na frente comandando, né? Esse cara é inacessível. Não vai querer É. falar, não vai responder nada. Possível falar. É aquele cara serião que só. Vou interromper. Sim. Nós somos normais. É ele, gente. Fala, turma. Fala, turma. A gente tá trazendo hoje no nosso episódio 4 esse showman, Glauco Barreto. Glauco Barreto. Comandante Glauco Barreto. Comandante Glauco Barreto. Olha o respeito, viu? Com a Olha o patente. peso. Porque o comandante tem 4. Como é o nome do negócio aqui? 4 faixas na berimbela. Eita. Uma berimbela. 4 faixas na berimbela. Hoje vai ser um dia. Um xingamento. Não é berinjela, é berimbela. Berimbela. Lá na E hoje a berimbela. gente vai desmistificar uma série de coisas. A gente vai trazer muito conteúdo bacana. Porque esse cara, Glauco, esse comandante, ele é dono de um canal aí que traz uma abordagem muito interessante sobre aviação. E traz uma série de desdobramentos sobre tecnologias, sobre voos, sobre modelo de atualidades. avião, E a gente vai poder aprender aqui uma série de coisas. Pra quem já viajou, pra quem nunca viajou, pra quem quer viajar, pra quem viaja sempre, pra quem quer se tornar um piloto, pra quem já é piloto, a gente vai falar sobre de tudo um pouquinho e a gente vai conhecer nessa tarde uma série de informações a respeito. Vamos desmistificar, na verdade. Uma série de informações com esse convidado nobre. Fala, Glauco. Fala, Fala aí, turma. Eu vou começar com. Fala, turma, boa tarde! Tem que Em ter. primeiro lugar, eu quero agradecer a plaquinha. Eles começaram tudo, mas me deram a plaquinha. Isso foi um Eu presente. ganhei uma plaquinha aqui de todos os integrantes da Fluxo. E eu tava dizendo a eles que eu tenho um lugarzinho reservado no meu ambiente máximo, que é minha folga quando eu venho para Salvador. Eu tenho um espaço na minha casa que eu faço churrasco. E lá estão os aviões da minha história, esses 25 anos de aviação. E há pouco tempo eu botei um quadrinho lá da minha Maratona do Rio que eu participei. Sim. Tá lá o númerozinho, uma foto e a medalha da minha maratona. E esse quadro, sem sombra de dúvida, vai estar lá junto Que por massa. inúmeras situações. Primeiro que hoje a gente dá um marco da mudança do Fê Não Sei para o Fala Turma. Eles foram super felizes na criação da marca e colocaram aqui com olhos de jato. Eu gostei desses olhos de Só jato. tem olhos pra jato. Eu não sei se dá pra ver Só aí a tem galera, olhos pra mas tá avião. muito bacana. Cada um com a historinha aqui no olho. Eu não vou perguntar para não comprometer situações. Tem coisa que a gente nem quer saber, é melhor deixar acontecer. Mas eu fico Isso é muito... só uma criação mesmo. eu fico muito feliz de estar aqui com você. Primeiro por ver um cidadão que nunca voou de avião e diz que tem medo. Tem. Eu sou quase um ET, né? E hoje em Não, cara, dia, a não, quantidade de pessoas que... Tem muita gente que tem. Hoje, graças a Deus, lá nos últimos 30 anos, a aviação se tornou muito mais acessível para Sim, muitos dos brasileiros. Mas você tocou num ponto importantíssimo. Isso Eu é um tenho fator medo. importante. O medo é natural. Eu acho que o medo cria um desconforto e o desconforto cria evolução. Lógico, você está ali. E aí a gente da história dos acidentes de avião. Você está ali num ambiente que não é o seu, você não tem nada o que fazer. Se alguma coisa acontecer no meio do caminho, sua mão está na mão, sua vida está na mão do comandante. De uma pessoa que você não Isso, sabe que nem. Você não sabe quem é, de onde veio, se é bonito como eu, se veio como os outros, né? Mas isso cria um medo natural. Sim. Depois que você viaja, você passa. Aí E se a encanta facilidade- e já foi. Outro dia eu levei um cara lá da empresa de Goiânia, onde eu tô voando, até Araguaína, cidade Sim, conheço. lá no norte. No norte. E aí o cara disse, comandante, quanto tempo é de voo? Eu falei, cara, 1h40. 1h40. Pra mim era uma coisa tão natural, pra ele eram 14 horas de carro.
Então, encurtar essa distância no tempo, para ele era algo espetacular. Uhum. E a aviação tem essa coisa bacana Sim, de você Exatamente, trazer trazer de resumir, de deslocamento reduzir o rápido, deslocamento. Ainda Sim. mais a jato, né? ainda mais a Então, É quando mais você começa a analisar e ter isso como forma benéfica, o medo passa para lá. É o que você Uhum. bacana voar, é você ter o sonho de ir para tal lugar e você ir mais rápido, Sim. ter o perrengue do ônibus, do carro, seja lá o que for. Exatamente. E como é que começa o Glauco na aviação? É alguma coisa que veio assim? Eu já ia perguntar isso, assim, Vou- porque, assim, qual é o critério que a gente percebe quando a gente vê a imagem de um comandante? E tem que ser um cara totalmente nerd, um cara totalmente Sério. centrado, que tem que entender muito de física, Poucas palavras. sabe, mecânica, não sei. Quando você decidiu se tornar... Conta Cara, pra gente. Isso é muito louco. Assim, você tem que estudar muito o tempo inteiro. Eu acho que é a única profissão do mundo onde você faz pelo menos 2 provas de proficiência por ano. Então, todo ano eu sou posto à prova do avião que eu vou. E a parte- Quem faz essa prova? É a ANAC? Não, ANAC? é a ANAC junto com o fabricante do avião. Então, todo ano eu vou lá, simula inúmeras panes do avião, várias situações de emergência, e eu tenho que ter proficiência para, digamos assim, sair dessas condições de emergência. Saber lidar com essa emergência. Isso é um ponto que a gente faz todo ano. Fora isso, eu tenho que ter a proficiência médica. Lá faço vários exames, eletrocardiograma, elecefalograma, estou apto para voar. Na condição... Todo ano é feito. Todo ano, na condição de saúde e na condição de proficiência técnica. Médico, engenheiro, arquiteto, publicitário, ninguém faz isso. Então, isso... Eu tô com uma pergunta aqui, eu preciso fazer. Passa, claro. Rapaz, você falou aí que o cara, ele precisa ter esses critérios. E como é que funciona a cabeça de um comandante, de uma pessoa que... Porque aqui a gente pega ônibus, pega Uber, pega moto, pega carro. Metrô. Pô, Como é essa sensação de trabalhar voando? É o quê? Você encontra a paz lá em cima? É o quê? Porque... A paz. Eu acho que a paz está diretamente ligada ao prazer do que você... Sim. Ser piloto de avião não é uma coisa assim... Você falou, é legal. Você criança, você vê o bombeiro, a polícia, né? vê uma coisa inusitada. Você se estressa? eu ia perguntar isso. Já me você se estressa? Claro que isso. Pra você. Cara, minha mulher tem uma frase espetacular. Tem avião que não dá seta, a gente assim, se até- diverte horrores. Ela diz, amor, você tem a vida leve. Uma mulher que tem a responsabilidade de mãe, né, de esposa, de dona de casa, fala isso pra você, você tem que parar pra refletir. A vida é leve, mas é leve por quê? A leveza tá na hora que você quer encarar a vida de forma pesada ou de forma leve. Sim. Mas onde eu quero é. chegar trazendo isso para aviação? Você vive momentos de tensões eternas no voo. A responsabilidade que a gente falou no instante, a sua vida está na minha mão. Sim. A vida do passageiro está na sua mão. Então você tem que ser proficiente e profissional o tempo inteiro. Quando você sai desse ambiente, a vida se torna leve. Você deixa de ter essa responsabilidade plena para viver a vida. Tomar um café, comer um salgadinho, comer uma pipoca, bater papo. Sim. Então, quando você não está no avião, e aí minha mulher vive muito mais comigo fora do avião do que dentro do avião, já esteve comigo em algumas situações, minha vida é leve. É fazer churrasco, botar lá o quadrinho que eu vou botar lá na minha parede, né? Tomar uma cervejinha, se divertir e tal e tal. Então, a vida é leve. Como é que eu me tornei piloto? Olhando outros pilotos, olhando a aviação, criando essa coisa do ser bacana, diminuir distâncias e tempo. E aí você vê, aí para ser piloto é difícil. Você abre mão do feriado, você abre mão do aniversário, você abre mão do Natal, você Da abre reunião em família. das datas comemorativas, do churrasquinho do fim de semana às vezes. Sim. Na aviação executiva, mais ainda, porque você vive um pouco da Agenda dinâmica da agenda da vida do patrão. Sim. Na comercial, não. Você tem lá tais dias de folga, tais dias de trabalho, e assim vai ser. Você já teve que viajar no seu aniversário, assim? Quase todos. Certamente, eu já ia Quase. falar, certamente. Quase todos. Até Você fala porque aniversário quando, Glauco? 20 de dezembro. Ou seja, na isso semana antes do Natal. 20 de dezembro. Dezembro. É o quê? O signo é o quê? Porque tem muita Sagitário. gente que acompanha a Quem gente acredita, Sagitário. Sagitário. Eu não acredito nessa coisa. Sagitário. Minha Sagitário é mulher o quê? diz que eu sou sagitariano nato. Eu não. E é o quê? Ela fala o quê? Que, tipo, tem uma cara, tem uma
Qual é a característica Você mais... quer me comprometer. Não, então não fala. Então não fala. Então Não, que é assim, desbravador, aventureiro, Ah, gosta de então- coisas diferentes. Porra. E é uma então- característica verdadeira. Então ela Pra tá um cara certa. Ela tá que certa. voa, então não é. Não é nada de absurdo. Mas assim, uma característica que assim não pode faltar, existe pra um piloto, comandante, assim, O cara precisa ser o você quê? tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, porque assim, eu já ia subir de fralda geriátrica, né, pra Ele ia pilotar. bater na nuvem. Eu já ia estar na nuvem aqui me cagando Cara, todo. olha bem, se você parar para analisar de forma homogênea, você tem pessoas de todos os tipos. Você tem um nerd super estudioso e você tem o cara banda voou. Lógico que todos são proficientes Sim, na sua responsáveis. profissão. Então você tem que ter, você perguntou da física, você tem que saber o mínimo da física. Tem Sim. outros que sabem o máximo da física. Sim. Tem uns que são, por exemplo, eu sou corredor, gosto de correr maratona. Tem uns caras que são mais gordinhos, sedentários, mas Tem eles de têm que tudo. passar na prova de saúde. Sim. Então, existe um limite inferior e um limite superior. Você tem que trabalhar no meio desse caminho. Mas assim, não existe uma característica plena. O piloto, para ser piloto, precisa tal coisa. Como o atleta precisa ter uma Perfeito. característica específica. O publicitário precisa ser criativo. Sim. O médico precisa ter uma visão mais humana. Sim. Eu não sei se o piloto tem uma característica marcante. Talvez Eu uma acho característica- que é foco. Foco. Mas você não acha que é uma boa. característica emocional, porque Sem sombra de dúvida. Né? O emocional, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque- Você está voando. Acontece uma pane no avião. Se você desesperar, você vai morrer. É, se você não É estiver bem... isso. é. A máxima do tratar a pane é voe o avião. O avião lá apareceu uma luz vermelha, tocou um sinal, alguma coisa. Por exemplo, aquele episódio máximo do cara que pousou no Rio Hudson lá de sim. Nova York. Decolou lá do aeroporto, perdeu 2 motores porque ingeriu pássaros, e ele falou: e agora? Se o cara não tivesse a tranquilidade de ligar a APU, que é o que gera energia para o avião, porque ele perdeu 2 motores, ele perdeu a eletricidade, perdeu o gerador, ele ligou a APU. Poxa, se eu voltar para o aeroporto, não vou conseguir voltar para o aeroporto porque eu vou Bater em cair algum lugar, na vai cidade, cair. vou matar Tem que muita gente. pensar Porra, rápido também. vou jogar dentro do rio. Uhum. E aí ele teve a tranquilidade de administrar essas informações Sim. e fazer. Eu acho que o piloto tem que ter isso. Nem todos têm. Uhum. No começo, principalmente pela euforia da imaturidade, o piloto Sim. começa piloto 20 anos, 30 anos. Com o passar do tempo, ele vai Adquirindo essa adquirindo maturidade. essa maturidade e se Criando uma desenvolve. Por casca. isso que existe o copiloto. É um cidadão a ser desenvolvido para se tornar comandante. E qual é o papel do copiloto, assim, só pra... O papel do copiloto é se tornar comandante. Todos os Ah, copilotos querem ser comandante. Mas o que ele é? Ele é um aprendiz. Uhum. Ele se tornou piloto, Sim. com os mínimos da característica para se tornar um piloto, e ele vai ganhando experiência, convivendo com um comandante, Sim. que tem mais experiência do que ele, Uhum. e vivendo experiências para se tornar um comandante. Mas Sim. ele é tão piloto quanto o comandante. E com relação... isso é maravilhoso saber, viu? Já, Com a certeza. conversa tá interessante. Agora, e tem uma diferença assim, tipo... óbvio que você já deve ter viajado em situações adversas, né? Sim. É. Mas tem uma diferença... Essa é uma curiosidade que tava doido. Tem alguma diferença entre viajar à noite e viajar de dia? Porque, meu irmão, no escuro lá em cima, um bocado de luzinha pequena, faz o quê pra achar a pista? Cara, eu sou da época que a gente voava por instrumento com um instrumento, chamado VOR, que é um rádio. Você já deve ter ouvido em algumas situações. ZYC392, sim. rádio tal, Salvador, Sim. Bahia. Até hoje eu acho que tem esse negócio. Hoje não tem mais não, Tem mais acabou, não? acabou. E vou explicar por que acabou. Hoje em dia a gente voa GPS, um sistema de gerenciamento global, espetacular, bota onde você está, com altitude, velocidade, tudo certinho. Antigamente a gente sintonizava no equipamento do avião a rádio de uma cidade. Então a gente saía Salvador, Fortaleza, a gente sintonizava a rádio lá de Fortaleza. Como é que a gente sabia se estava sintonizado em Fortaleza? A cada hora, ZYC 292, rádio fulano de tal, Fortaleza, Ceará. Sim. Então, a anteninha apontava para lá, você ia seguindo, o vento tirava você, a anteninha, o ponteiro do equipamento variava, você consertava para chegar em Fortaleza. Então, assim, situações... Era foda, então. Era muito mais difícil. Era foda. E a tecnologia, o que é que faz hoje na vida? Facilita a vida de cada um de nós. Com certeza. O Sim. carro, o avião, a comida. Antigamente você tinha que pegar, matar, caçar, tirar a pele. Sim, Hoje em sim. dia você chega no supermercado, pega na prateleira, come e tá tudo certo. Sim.
Sim. E a vida é isso. Pronto, E a aviação tem muito disso também. É a evolução constante. Mas e, tipo, sobre o viajar à noite, viajar de dia, como é? Nós explica de uma forma- somos animais lá quando nós evoluímos, diurnos. Nós não Sim. somos animais noturnos. Logicamente que a capacidade de voo diurno é uma e noturno é outra. Só que a gente voa, como eu falei antes, por equipamento. Por instrumento, a gente usa esse nome. Então a gente, por exemplo, a gente voa avião, principalmente a jato, a gente não olha para lá de fora. O que importa se a nuvem tá bonitinha ali ou não tá bonitinha, a gente olha o radar, por uma questão meteorológica, e vai olhando os equipamentos para onde você vai ser direcionado. Então, assim, de dia ou de noite, o painel do avião vai mostrar a mesma coisa. Então, se tivesse tudo lacrado ali, fechado, dava pra fazer uma viagem Ele te tranquilamente? guia até o lugar que você precisa chegar. Vou dar um exemplo. Eu, às vezes, decolo com a proa, saio de Goiânia com proa do Nordeste. De manhã, é a proa 90, é o nascer proa? do sol. O que é Proa proa? é a direção, Ah, tá. no rumo magnético da bússola. Tá. 090, que é o nascer do sol que nasce em leste e se põe em oeste. Eu decolo de cara pro sol. Pô, não vou ficar voando de cara pro sol. Eu pego a capa, igual como tem no para-brisa do carro, e boto a capa ali. Uma vez eu fiz isso, o passageiro, mas comandante, como é que o senhor vai voar sem ver? Eu tô imaginando a cena. Aí eu falei, não, mas eu não vou olhando pra fora. Eu vou olhando pro instrumento. Não, eu ia dizer, abra a porta, por favor. Retire. Eu preciso só atender uma ligação aqui. Eu vou ali, Abra a volto já. porta. Entendeu? Assim, a gente não voa olhando pra fora. Lógico que você tem determinado por Pô, isso é muito massa, sabia? Helicóptero voa olhando pra fora. Quando chega a uma certa altitude, assim, no caso, tá baixo, aí você precisa. Mas Imagina. não é altitude só. Tem inúmeros fatores. Um é o tipo de voo. Então, por exemplo, o helicóptero tem um helicóptero que voa por instrumento. Não necessariamente ele precisa voar mais alto, mas ele voa por instrumento, porque voar por instrumento é mais fácil que voar visual. O nome é visual ou instrumento. Visual instrumento. Isso, então Certo. assim, Por instrumento é mais fácil. é mais complexo, mas é mais seguro. Mais seguro, Não digo fácil, sim. eu acho que o nome é seguro. Sim. É mais seguro porque você vai cumprir determinadas coisas que estão escritas. O visual não. É o avião é o que grandão você lá. faz. É o que você faz. Então, por exemplo, você vai mesmo no avião grandão, você vai pousar, sei lá, numa cidade, Feira de Santana. Sim. Feira de Santana não tem instrumento para pouso. Então você vai voar até determinada altitude, daquela altitude você tem que ver a pista e você vai fazer todos os procedimentos visuais para pousar em Feira de Santana. Ou para Guarulhos. Não, Guarulhos você vai até quase tem tocar tudo o lá, chão, a estrutura. tudo por instrumento que está escrito olhar nada. como sem olhar nada, só o painel do avião. Ô, Você Glauco, só precisa ver a pista para Você pousar. acabou de deixar 70% dos passageiros assustados, né? O cara Não, mas muito é pelo uma contrário, realidade. É mais seguro, é mais seguro. Que aí você elimina muito Sim. a questão do julgamento humano. Sim. Quando você voa por instrumento, você elimina muito o julgamento humano. E o Sim. julgamento humano normalmente é o que gera problema. sim. E com relação, porque, rapaz, a gente falar dessa questão do nervoso, vocês, comandantes, pilotos, a galera da aviação, vocês recebem, obviamente, o roteiro de voo antecipadamente. Tem que estudar pra fazer essa viagem ou não precisa? Resolve? Ave Maria, muito. É? Vamos lá, você chegou, um exemplo, você vai fazer um voo Salvador-Guarulhos. Você precisa estudar o aeroporto de Salvador, se está tudo operante, se todos os instrumentos estão operantes, se a meteorologia está operante. Você vai sair da Bahia, vai Sim. cruzar Minas, chegar em São Paulo. Então você tem que estudar a meteorologia naquele momento. O voo não leva 2 horas, mas imagine que você vai daqui para Dubai, daqui para os Estados Unidos, leva 10 horas, daqui para Paris. Uhum. A meteorologia muda em 10 horas. E aí o que aconteceu Sim. no Rio Grande do Sul, em 2 horas, inundou a cidade inteira. Uhum. Então você tem tempestades que mudam completamente a meteorologia. Então você tem que prever, e por isso que a meteorologia é sempre preventiva, você tem a análise futura, o que vai acontecer daqui a 6 horas. Eu vou decolar agora, mas vou pousar daqui a 10 horas em Paris. Como é que vai estar o tempo em Paris? É a previsão do tempo. E essa previsão ajuda muito, né? Muito. Ave Maria, sem esse estudo, esqueça. Então, às vezes, tem situações que você está pronto para decolar e a previsão do tempo é quando chegar no seu destino, está o pior possível. Então, você já vai prevendo, se eu não pousar em Paris, eu vou para onde? Vou para a Alemanha, vou para a Sim. Espanha. Então, você vai ficar 10 horas esperando a situação. Chegou lá, tá beleza, beleza. Não, Paris está fechado. Vai ter vou que ir para outro lugar. Vou para a Espanha, vou para a Alemanha, vou para outro canto. Aguardar e depois... Ou esperar, fazer órbita e ver o que vai acontecer. Então, Rapaz, você tem que estudar o tempo inteiro. Tem conversas que a gente tem na vida que a gente É única. realmente... Não, e a gente tem que ficar calado, né? Porque eu me baseando assim, eu não daria nunca pra ser um comandante.
Eu não daria nunca pra Eu ser também um não dou, profissional não. da aviação. Eu não dou, não. Viu? Não, Lá ele na Bahia não dou pra ser comandante, Lá não. ele. Mas assim, eu jamais assumiria uma responsabilidade de ser. Porque, é assim, como você falou, é uma profissão muito séria. Muito séria, que tem que ter uma E responsabilidade por que eu tô absurda, falando pô. isso? Porque eu, do nada, sou o cara que não consigo me guiar no mapa. Se eu pegar um mapa, eu não consigo. A única coisa que consegue me levar a um lugar é o Waze, porque eu boto aqui, o bicho vai. Nem o GPS eu consigo usar. Se eu pegar um mapa, antigamente viajava, pegava um mapa de metrô, não sei o que, mapa. Eu olhava, quando eu olhava, aí eu tinha que ficar virando o mapa de cabeça Meu pra baixo, pai não tinha uma sei o quê. frase espetacular. Meu pai dizia assim, quando alguém criticava a outra pessoa, ele parava, normalmente pegava no braço, pegava na mão, dizia assim, ele tem outras qualidades. Ah, sim. E é a grande verdade. Uhum. Imagine se todo mundo fosse igual. Fosse igual. A gente não, não O evoluiria. bacana é exatamente a inquietude de cada um Isso é em fazer maravilhoso, qualquer né? Que coisa. faz Isso é evoluir, maravilhoso, porque Eu, assim. por exemplo, pô, você tem uma agência de publicidade, eu jamais imaginaria eu estando sentado aqui criando coisa para outras pessoas. Não consigo. Passando esse estresse. Cada um passa a caganeira. Passa seu estresse, entendeu? Não dá, cara. Eu não consigo entender Agora- a necessidade de cada um. Agora você acha que uma pessoa assim, verde, que não conhece nada, tem como ser treinada pra se tornar um... Você já tá querendo fazer o quê? Vamos lá. Não, Você já tá querendo voar, bicho. essa é uma pergunta interessante. Amaro, corre aqui, Amaro. Para ser piloto não precisa dom. Não precisa dom. Precisa ter voz, porque aqui a gente tem um menino que dá pra ser. Não, eu falo É bonitinho, locutor eu de falo avião. bonitinho. Não precisa Amaro, ter dom. A prova viva disso hoje é tal do Cristiano Ronaldo. Ah, sim. Ele defende muito essa tese, né? Sim. Que talvez. O Eu acho que ele tem um dom. treinamento. Eu acho que ele tem um dom de Com jogar certeza, futebol. com Mas certeza. ele defende a bandeira de que ele não tinha, e por dedicação e disciplina ele se Ele tornou um conseguiu, excelente sim. jogador de futebol. Sim. Então a aviação tem muito isso. Você não precisa ter o dom. Tem gente que tem. E aí você vê que é um aviador nato. Eu acho que são facilidades na vida é isso que eu ia a falar. gente tem. Eu A acho gente tem que facilidades e a gente pode aprimorar elas. são eu acho. Habilidades. A Habilidades. gente nasce com essas habilidades, cara. Sinceramente, ouvindo sua fala, fala assim, meu Deus, o cara é um gênio, tá aqui na minha frente porque ele pilota e ele fala com tanta facilidade. Uma coisa que eu entro, eu rezava, sabe o quê? 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria e ainda li o Salmo 91 pra entrar no avião. E aí, Eu rezo quantas vezes também, eu fazia eu isso? rezo Tinha também, semanas. antes de você, eu Não, rezo mas também. tinha semanas que eu não suportava. Eu viajava, às vezes eu tava em 3 estados e era uma merda, eu achava uma merda aquilo. E aí, como é que você faz isso com tanta naturalidade? Se te perguntar a quantidade de horas, você tem quantas horas de voo já? Sei lá. Às vezes- 25 anos de voo. Não, eu tenho umas 5 mil horas de voo. Eu já parei de contar, porque assim, a Mas gente 5 precisa mil horas de voo. contar as horas de voo Tá para ligado? determinadas evoluções. Né? Que você se 5 torna mil piloto horas, você tem privado, noção do que é isso, Glauco? depois piloto comercial, depois piloto de linha aérea. Depois que você se torna piloto de linha aérea, as horas de voo não servem mais para nada. Você não acumula mais horas de voo para ter nada. Você tem a questão de seguro, de avião, para não. Mas você chega a determinada quantidade que você não muda mais. Então a gente usa as horas de voo para rechecar o avião todo ano, mas 5 horas já é quantidade boa. Tem gente que tem muito mais, Mas com 5 o mesmo mil, tempo. olha o que você falou, 5 mil horas. 5.000 horas. É muita É muito coisa tempo lá em voando. cima, amigo. É muito tempo de vida. E já teve algum episódio assim emocionante que você. O que mais te marcou até hoje, que assim? você fala que é emocionante? Depende Ah, do ponto sei de lá. vista. Né? Emocionante é o bom de pousar no Santos Dumont. Ou emocionante é você perder os 2 motores e achar que vai morrer e pousar no aeroporto. Já aconteceu as duas coisas. Já. Os dois? Já. Aí eu voava um malote. Antigamente, Olha, eu vou te falar. não sei se vocês eu sei, lembram. cara. Antigamente, quando você depositava um cheque no banco, esse cheque ia para Pra São compensação Paulo, pra ser do compensado. lugar e voltava. Esse transporte era feito de avião por conta da velocidade de fazer. Então, Mas você é com deposita- segurança também, né? Não, era o sei, processo, eu acho era o que processo era daquele mesmo. jeito Era a que se evolução fez, mesmo. Tanto que hoje você escaneia e manda. Não precisa mais era de a papel. evolução. E a gente fazia esse transporte. A gente decolava de Salvador, ia para Paulo Afonso, Petrolina, Remanso, uma cidade bem lá no norte da Bahia. Aí ouvi passava falar. o dia inteiro lá, aí no dia seguinte pegava, no mesmo dia de noite, pegava a compensação e voltava. E naquela época era bem precária a aviação que atendia a esse serviço. Uma certa feita, a gente voltando desse voo de Paulo Afonso para Salvador, um motor estourou. Um urubu. Não, estourou por problema Manutenção. mecânico. Problema mecânico que aconteceu. Rapaz, já tá com dor de barriga aí. E quando a gente chegou perto do aeroporto de Salvador, a gente tinha altura suficiente, o outro motor começou a superaquecer. Quando o motor superaquece, você não pode continuar voando com o motor superaquecido, porque ele vai estourar o motor. E aí você reduz o motor
e reza para chegar. E foi o que aconteceu. A gente reduziu o motor, reduziu, ele continuou esquentando, começou com a elevada pressão de óleo, e você tem que ir reduzindo, digamos, no carro, deixar no ponto morto e meio que na banguela. A gente foi, e deu tudo certo. A gente pousou em Salvador e fomos pro negócio. Então, assim, aquela sensação. Pousou? Aquela sensação de alívio maravilhosa. Toda vez que você pousa, você se sente aliviado? Como é que é? É uma sensação de agradecimento. Não, a satisfação de você ter cumprido a missão, sem sombra de dúvida. Porque quando você pousa no céu azul, o dia tá lindo, mas quando você pega uma tempestade, você chega num aeroporto mais difícil, o aeroporto tá chovendo, tá nos mínimos operacionais do instrumento, e aí você pousa, missão cumprida. E a gente é treinado para isso. Assim, não é mais do que a nossa obrigação. Mas existem intempéries que mudam de momento para momento. Mas a missão cumprida, sem sombra de dúvida. É como vocês vão criar alguma coisa para um cliente. Você termina, entrega ao cliente, o cliente... Poxa, eu tô feliz, satisfeito. É a missão cumprida. A gente soltou o rojão aqui. Entendeu? É aquela missão cumprida. Sim. Agora, Glauco, não sei, mas a impressão que eu tenho, eu não sei, talvez você também, é que esse cara que sobe, piloto, comandante, essa galera da aviação, são mais tementes, são mais crentes, ou eu tô enganado? Vocês têm uma fé diferenciada? Ou acontece do cara que tá voando não acreditar em nada também? Acontece isso? Eu não sei lhe dizer. É porque... Não, perdoe a ignorância, mas... Não, eu acho... Sua pergunta é super pertinente. Eu acho que, por mais cético que você seja na vida, e aí a gente tem uma história católica da formação do nosso país muito interessante, na hora do desespero, ai meu Deus, eu acho que até o ateu, e seja lá qual for a vertente religiosa, todos vão clamar por ele. Exatamente. Agora, se no dia a dia dando tudo certo, não sei se cara. São devotos a esse ponto. Será que viram mecânicos assim ao ponto de mais um voo? Era pessoas, né? Pessoas são distintas e não sei lhe dizer. Mas eu digo a você, pelos que eu conheço e convivo, todos são crentes. Crentes assim de crer numa coisa bacana, num poder superior e que aquilo lhe encaminha e lhe ajuda sempre. Sim. Nossa Senhora de Loreto, que é a padroeira dos aviadores, está lá sempre presente de alguma forma. E você falou que voltando agora para a história do motor, quero saber, você falou que você continuou indo com um só. Isso. E causa algum desequilíbrio na aeronave? Como é que... Deve dar um nervoso, né? Todo avião com 2 motores, ele voa com um motor só. Nem todo avião tem 2 motores. Nem todo. Tem avião que tem 1, tem avião que tem 2, tem avião que tem 3, tem avião que tem 4, tem avião que tem 6. Sério? Sério. Mas o que acontece? Um avião, para ser certificado com mais de um motor, ele tem que voar com pelo menos metade dos motores. Então, por exemplo, um avião de 2, se perder um, ele tem que ter capacidade de certificação de voar com um motor só. Então você perde um motor, ele vai voar. Lógico, ele vai voar desequilibrado, o combustível está nas asas. Então a asa direita alimenta o motor direito. A asa esquerda alimenta o motor esquerdo. Se o motor esquerdo para, a asa vai ficar com combustível. Então você tem que transferir combustível para o outro motor para você manter o equilíbrio das asas. Tem um procedimento específico. A asa... no caso, a turbina que você fala embaixo. Na verdade é o motor, né? Porque a turbina é uma parte do motor. Todo mundo fala assim, o avião, a turbina. Turbina é uma parte do motor a jato. O motor, olha isso. Aí é normal que as pessoas não tenham esse conhecimento normal. Mas é importante saber até para nada. Então você vai pegar o combustível de uma asa e alimentar o motor que está funcionando, que às vezes pode estar na outra asa, para exatamente criar o equilíbrio e você continuar voando. Mas o avião voa igual. Digamos assim, se você não tiver o conhecimento e não for, por exemplo, a hélice você vê a hélice girando pela janela. O motor a jato você não vê. O motor está ali embaixo, às vezes, da asa, como seu Boeing, Airbus. Você vê ali, o motor parou, você não está vendo se ele está funcionando ou se ele não está funcionando. Você vai voar como passageiro sem perceber o que aconteceu. Nem sabe. E Glauco, fale, porque é muita pergunta. Pô, continue. Vou te falar. Continue, pô. Não sei que hora vai terminar esse negócio aqui, mas e o cara que pilota um avião pequeno, ele tem a capacidade de pilotar uma aeronave, nem sei o nome, mas super grande? Tem. A formação de piloto, ela tem uma escada, né? Você torna piloto privado, que é o primeiro momento, depois você se torna piloto comercial e depois piloto de linha aérea. A capacidade, e aí logicamente tem um pouco da experiência, mas a capacidade técnica você aprende no começo. Você se tornou piloto privado, você pode ser dono do seu próprio avião e voar a vida inteira. Sim.
Eu quero voar num táxi aéreo, eu quero voar numa linha aérea. Você vai entrar de copiloto como piloto comercial, que é quando você pode ser remunerado pela profissão. E aí você vai estudar o avião, tirar a carteira do avião. É diferente de carro. Digamos assim, a CNH nossa de carro seria o nosso brevet. Ele chama de habilitação. Você tirou a habilitação de piloto. Depois você vai tirar a habilitação do equipamento. Então, assim, para dirigir uma BMW, você precisa ter a carteira do BMW. Para dirigir um Audi, você precisa ter a carteira do Audi. Em carro isso não funciona, mas em avião funciona. E às vezes o mesmo fabricante tem vários equipamentos. Por exemplo, a Airbus tem o 320 e tem o 380. O cara do 320 não pode voar o 380 se não tiver a carteira do 380. São etapas e carteiras. Diferentes. Aquela história que eu falei do começo da carteira que você renova todo ano. Então o piloto, normalmente, desse tipo de avião, ele só voa um tipo de avião. Porque ele só tem uma carteira, porque custa muito dinheiro renovar todo ano, além do tempo de estudo para tirar essa carteira. Então o cara que começou voando lá um aviãozinho qualquer, e ele foi lá, estudou e tirou a carteira, ele pode voar qualquer avião e tem capacidade, desde que ele estude, de aprender aquele avião e voar aquele avião. Mas isso é devido à potência do avião, o tamanho? Eles levam o quê? Na verdade, o que avalia isso são sistemas. Então você tem um sistema elétrico, hidráulico, pneumático, ar-condicionado, elétrico. Então você vai para o treinamento aprender. Especificamente sobre aquele... E na verdade não é lidar só com o sistema. Eu decolei. É lidar com tudo, né? Pegou fogo no sistema hidráulico. O que é que eu faço? Que o piloto, o voar o avião, tudo funcionando, é fácil demais. Mas pegou fogo alguma coisa, quebrou alguma coisa, o que é que você faz? Aí tem lá um QRH, que é um manual que o fabricante determina, que você vai fazer essa. Tá tudo escrito. O cara não faz o que ele acha. Está tudo escrito. Todas as panes previstas no avião estão escritas no manual. Ele vai abrir o manual, vai aparecer lá o alerta qualquer, vermelho, amarelo, verde, branco. Ele vai ler, eu faço isso. Isso é a primeira etapa, essa é a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, a quinta etapa. Resolveu a pane. Não resolveu a pane. Tem que pousar. Não resolveu a pane, mas acarretou tal problema. Então eu vou pousar com esse problema tem que gerar outra coisa. Então está tudo escrito. Então o que ele precisa é estudar e aprender para voar um avião X, um avião Y, ele precisa aprender, se acontecer determinada coisa no avião X, Y, como é que eu vou lidar com aquela situação. E por isso assim, que precisa estudar o tempo inteiro, é a única profissão que você é avaliado todo ano, você precisa saber. Tem que estar o tempo todo. Isso sem falar da tecnologia. Porque além do avião, você tem tecnologia que muda. Quando eu comecei a voar 25 anos atrás, eu voava um tipo de tecnologia. Hoje é outro completamente diferente. E como é que você faz para se atualizar? Assim, você ficar fuçando o tempo todo? Não, existem. Os aviões, de um modo geral, existe uma doutrina de treinamento que vai evoluindo com o fabricante do avião que determina qual é o treinamento. E fora isso, o seu interesse. Tem gente que para no tempo e não estuda nada. Tem gente que todas as situações que vão aparecendo vai acumulando conhecimento, treinamento, cursos, podcast, YouTube, internet. Você vai, interessante isso. Aí você vai, caramba, eu pesquiso isso hoje, daqui a 4 meses isso vira realidade. Já conheci. E pro cara que quer aprender, pode ir lá no Fala Turma e aprender. E matar a curiosidade. Já ganhou um monte de seguidor. A gente vai entrar mais cheio de perguntas. O meu intuito de fazer o Instagram vou virar copiloto, é tentar desmistificar um pouco. Cismei. Você falou a primeira frase, você perguntou se ele já tinha voado e tal e tal. Quando eu comecei o Instagram, eu comecei aproveitando essa onda da rede social e tal, para tentar desmistificar o que é aviação. Porque tem muita gente, como eu, lá na minha adolescência, que fui para o clube, fui enxotado do aeroclube com meu pai, e eu disse, mas por quê? Por que a aviação tem que ser para poucos? A gente tem realmente essa impressão de que a aviação não é acessível. Mas é uma coisa, por ser uma coisa menor, digamos assim, médico, você tem milhões de médicos. Porque as pessoas têm necessidade de milhões de médicos. Sim. A aviação é menor porque o meio é menor. Então se criou aquela coisa do uniforme, que veio lá da Marinha, do tempo lá as cores do uniforme, branco, com aquela postura. E eu acho que eu só ia querer andar com esse uniforme aí. Por estudar, você tinha uma coisa de que o
o piloto de avião é um estudioso, Sim. é um cara que entende de física. É um nerd, é um... Porque o cara olhava para as estrelas e navegava pela estrela. Era difícil. É. Imagino lá, sei lá, na década de 30, 40, era muito mais difícil que hoje. Hoje o cara com um conhecimentozinho aqui, uma dedicação, um foco, ele São se torna matérias piloto. específicas. Naquela né? época talvez precisasse do dom. Hoje não, hoje você precisa de foco, determinação e consistência para se tornar piloto. Na verdade, eu acho que tá mais fácil também pela forma da informação, né? Como Claro, é passada. Claro. O cara pode ir ali, Claro. pesquisar Claro, no Eu acho YouTube. que você, por exemplo, assistir. seu filho, por exemplo, se você quiser torná-lo piloto, vai ser muito mais fácil do Claro. que o caminho que você percorreu, né? Aham. E hoje ainda Agora- tem uma coisa muito bacana que é o senso crítico. Antigamente, eu tenho 50 anos. Quando eu ia estudar na minha época de escola, você tinha uma enciclopédia. Você abria a enciclopédia, E estava escrito procurava lá que azul era azul, verde era verde. Uhum. E ninguém questionava. Hoje em dia, não. Você entra no computador, digita lá, azul é azul, ele lhe dá 50 opções. Sim. Aí você, não, Depende, mas eu quero é. ir de 50, 49, 48, 45. E você cria o senso crítico e você Cria a sua avalia verdade. a sua verdade. E isso é muito bom, porque isso estimula cada vez mais o perfeito. desenvolvimento da humanidade. Com certeza. Perfeito. E a questão da segurança, né? Digamos assim. O fato de você estar envolvido o tempo todo com esse ambiente que você precisa ter essa preocupação com você e com o outro. Eu acho que você não tem medo de absolutamente nada, né? Muito Sobre pelo medo. contrário. Você tem medo? Muito pelo contrário. O medo está diretamente ligado ao conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você diminui o seu medo. Sim. Quando você não tem o conhecimento, o seu medo é maior. Você vai entrar numa floresta de noite, você não sabe onde está, você tem medo. Você vai parecer uma cobra, uma onça. Se você está num lugar que você conhece, não, aqui não tem Você tá acostumado. onça, aqui não tem cobra, você entra, né, com conhecimento e sem medo nenhum. O medo está diretamente ligado. Lógico que o medo está também diretamente ligado à responsabilidade. Sim. Então, se eu estou com a responsabilidade da vida das pessoas na minha mão, eu vou ter um nível de medo. Sim. Não sei se a palavra certa é medo, mas Não, assim, de medo mesmo, de segurança, de cuidado, né? Digamos. Cuidado. Eu De acho que a palavra é cuidado. Você vai se preocupar mais por conta da sua responsabilidade. A aviação brasileira hoje é uma das mais seguras do mundo. A gente tem essa máxima. Como é que eles fazem essa estatística? piniquinho de achar que o Brasil sempre é ruim. pesquisa, né? Tudo no Brasil é ruim. Muito pelo contrário, o Brasil tem coisas espetaculares. Sim. Eu voava nos Estados Unidos há 3 anos atrás e a gente tem um app de fazer o plano de voo. Você teve que se mudar pra lá? Não, eu voava um avião daqui do Brasil que ia para os Estados Unidos e voltava todo mês. Então, Você ia eu todo ia e mês? voltava todo mês. Quando eu Ah, chegava você lá, soubesse. e foi na época da pandemia, quando as pessoas não podiam ir para os Estados Unidos, eu ia todo mês. As pessoas enlouqueciam. Cara, como é que você está nos Estados Unidos? Se está proibido brasileiro nos Estados Unidos? Não. Brasileiro que não seja piloto. Eu voava para um americano, um cara que tinha cidadania americana. Então eu entrava lá todo mês. E bacana, ficava lá curtindo de máscara, claro. Sim. Coisa toda que a pandemia foi terrível, mas eu ia e voltava, as pessoas enlouqueciam. Então o que acontece? Quando você tem essa responsabilidade de voar com conhecimento, as coisas ficam simples de acontecer. Mais fáceis. E você se considera... Bom, você já falou que o medo ele é inerente por conta do cuidado e tal. E tipo, paraquedas, asa delta, você essas precisa- coisas. você precisa- Me fala isso, eu quero saber se você tem coragem agora. Não, rapidão. Faz parte do treinamento? Não. Não, nada Não. a ver, né? Não. Não? Eu acho que nada a ver. Não, lá tem que haver um de paraquedas. É. Anda de paraquedas, só no desenho animado. E tem lá o cara abre a porta, pega o paraquedas, se pica e larga os passageiros Em lá. situação nenhuma, não faz não parte. tem. No lançamento de paraquedas, de paraquedistas, o piloto usa paraquedas. Mas na aviação comercial, executiva, isso Como não assim, existe. lançamento de... Por exemplo, você tem um avião que vai saltar lá 10 pessoas. Ah, Os sim. passageiros são paraquedistas, tem paraquedas. E Sim. o piloto tem paraquedas. É a única condição, obrigatoriedade Se o que cara você tem que usar quiser paraquedas. pular também, não, ele se pula. der um problema no avião, a questão é de segurança do próprio piloto. Se der um problema no avião, ele precisar sair, todos os passageiros estão de paraquedas, porque ele não vai ter. Então, ele Sim. criou essa condição. Sim. Mas você já assim, pulou, Glauco? já saltei muito. Quem pula é sabe pipoca. Isso é uma máxima do pessoal que salta de paraquedas. Diz que não pula, quem pula é sapo e pipoca. Que salta de paraquedas. Sim, Logicamente, salta de hoje com paraquedas. 50 anos, 2 filhos, eu não tenho mais essa coragem, digamos assim. Mas Sim. na minha adolescência, na formação do meu curso de piloto, eu fui para a escola da TAM, em Piracicaba, e tinha uma grande escola
escola de paraquedismo lá. E eu já tinha começado aqui em Itaparica, que é um lugar lindo para saltar, com um visual maravilhoso. Sim. Eu fiz alguns saltos aqui, tirei minha habilitação de salto de paraquedas e lá tinha muito. Eu fazia as aulas de aviação de manhã e de tarde e no finalzinho do dia, no pôr do sol, sempre eu saltava. Porra, Mas muito é massa. muito bacana. Mas Eu já- é de uma responsabilidade do tamanho do mundo. Eu não sei se a palavra um é risco soltei ou muito grande, voei cara. de parapente. Eu É já voar, fiz. é voar. Já voei de parapente 2 vezes, sinceramente. Parece que eu fiquei maconhado uma semana. Ficou doido. Eu ficava assim, queria falar com todo mundo, paz e amor, nada importa, você é imbecil. Mas eu acho Sabe que a é sensação? É. Eu fui dirigindo assim, eu botei o som bem alto. E ele fala com essa naturalidade. Mas eu sabe? acho que sabe o quê? Eu acho que essa explosão de adrenalina Isso. que causa, lógico, andar de moto, É isso. mergulhar, tem tantos esportes É radicais que Sim. criam isso. Ele dá essa explosão de adrenalina. Isso. E o pós-explosão de adrenalina é essa tranquilidade máxima. Tranquilidade. Por isso que eu acho que o voar cria isso. Você perguntou É. a minha satisfação qual é? É essa de você viver a responsabilidade, lógico, esquecendo isso, viver na emoção. Eu vou todo dia hoje. Eu vou para uma empresa, para um grupo de empresários. Sim. Eu vou a todo. Eles usam essencialmente o avião para trabalho. Sim. Eles voam todos os dias, de segunda a sexta normalmente, de terça a quinta. E todo dia tem um voo para fazer. Massa. E outro dia alguém me perguntou assim: pô, Glauco, você não cansa não? Fiz de quê? De voar? Fiz, não. Eu acordo todo dia feliz da vida. Por hoje eu vou para onde? Hoje eu vou para tal cidade, amanhã eu vou para tal cidade, depois de amanhã eu vou para tal cidade. Hoje eu vou para tal cidade, tal cidade, tal cidade, tal cidade e volto. Cara, é um prazer enorme. Todo dia é um dia muito diferente do outro. É verdade? É, tem dias ruins, viu? Não tem só dias ruins. Eu vou dizer a verdade aqui, que não é só maravilha, não. Como tudo na vida, né? Sim, tudo como na você vida, ser mas- pai, como você ser marido, como você ser profissional. Sim. Tem um lado ruim também. Sim, mas o que eu tô Mas falando é é, muito não bom. tem dias. Eu acho que não tem dias iguais. Tem? Não tem disso. Eu acho que é a sensação de liberdade, né? Esse Cada esquema voo- é isso que eu ia tá em falar um lugar, também. tá em outro. A importância de você estar no lugar. Tem a questão. Lá vem ele com o negócio de signo aí, que ele ia falar que ele é aventureiro, não sei o O quê. Sagitário, Esotérico. mas tem gente de Ares piloto, tem gente de Libra piloto, então não é. Mas tem todo sagitariano é características. piloto. Não, ok, é. mas tem características que eu acho que. Cara, não sei. Eu não conheço outro comandante, nunca bati papo com nenhum outro. Nunca consegui nem tirar uma foto na cabine do avião. Mas eu acho que tem características, porque tudo você tem uma resposta muito prática. É como se E fosse você simples, passa né? uma segurança que eu falo assim, eu voaria com ele. Porque assim, tá muito claro que você deixa quem tá voando com você naquela zona ali de conforto, tal. Volto àquela máxima, a vida é leve. Eu fiquei brincando aqui mais Mas você cedo. aprendeu isso, Glauco? Cara, Sempre não, foi isso assim. é meu, isso é meu. Então, isso é bicho, meu. não é todo mundo. Eu não dou pra ser A piloto. história do café, você me perguntou, quer Comandante. açúcar? Eu falei, não, a vida já é doce. Sim. Não precisa de açúcar. O café é amargo pra cacete. Tem gente que não aguenta nem botar na boca sem açúcar. O café. Mas eu acho que é estado de espírito. Sim. E logicamente, Com eu tenho certeza. 50 anos. Eu com 30 não era assim. Com 20 eu não era assim. Você vai passando o tempo, vai ganhando, ganhando vai casca, vivendo tal. experiência e vai vendo que a vida é muito mais simples do que a gente às vezes imagina. Hoje eu brinquei com meu filho. Meu filho está estudando para uma prova amanhã e aquela coisa toda tenso. Falei, meu filho, esse é o caminho. Talvez daqui a anos seja outra dificuldade que você vai passar. Foque nessa dificuldade e ultrapasse essa dificuldade. Sim, Perfeito. com certeza. Bem, eu acho que a vida tem que ser leve. Lógico, bicho, não é fácil. Nada na vida é fácil. Mas cabe como você vai enxergar aquela história do copo meio cheio Sim. ou meio vazio. Olha, Depende meio como cheio. você quer enxergar. Você quer enxergar Sim. que tá acabando ou você tá enxergando que ainda tem mais a alcançar? É dessa forma. Sim, e assim, obviamente que é uma profissão que não é uma profissão barata, né? Assim, Não. você se tornar um piloto, você precisa ter uma reserva financeira. Investimento. Mas assim, hoje, você falou das tecnologias, tá? Você estando no meio, tem possibilidades, existem programas para formação de pilotos, o governo, coisas filantrópicas? Não, né? Infelizmente, Não tem, né? E cada dia que passa fica mais difícil. Por quê? Porque as coisas vão se tornando mais caras. Você fez uma conta que outro dia um seguidor lá do Instagram me perguntou: comandante, quanto custa ser piloto? Sim. Aí eu falei, cara, eu não tenho esse número para lhe dar. E aí eu fui pesquisar. E você tem 2 caminhos hoje ainda para ser piloto. Eu, quando fiz aviação, eu fiz faculdade de economia.
Aquela minha história que eu Também. contei pra vocês. Também é economista aqui. Fiz aquela da economia, não imaginava ser piloto, me tornei piloto depois de formado. Sim. Me tornei piloto com 30 anos. E aí o que acontece? Como é que você se torna piloto? Você tem uma escola técnica, onde você vai, faz o cursinho lá, piloto privado, piloto comercial, e se torna piloto, ou você vai para a universidade. Aí você tem inúmeras. Na minha época, lá Não em tinha. 90, não tinha faculdade. Sim. Então você fazia o curso técnico. E aí você pode ser piloto em 6 meses ou em 5 anos. Depende da sua capacidade financeira. E do seu tempo a dispor para fazer. Se você for para a faculdade, você precisa, junto com as horas de voo para aprender a parte prática, você precisa ter o conhecimento teórico. Sim. E aí você tem 6 matérias ou 8 matérias por semestre, tanto semestre para cumprir. O curso técnico não. Você precisa ter o curso teórico, que você estuda a sua demanda. Eu me tornei piloto em 8 meses. Entrei lá, eu estudava todo dia, voava todo dia, gastei uma grana grande e me tornei piloto. Sim. Você parar para analisar, porra, eu fiz economia. Pega aí 5 anos de faculdade, pagando X por mês, durante 5 anos, quanto custou? Talvez o mesmo preço de se tornar piloto. Só que normalmente o piloto quer ser piloto rápido. E aí ele precisa de um montante de dinheiro para fazer a coisa acontecer. Mas a formação de médico também não é barato. Sim. A formação de um arquiteto também não é barato. Às vezes dilui no tempo e às vezes parece ser mais barato, mas não é. Perfeito. Ó, tá vendo o que eu falei? Tem resposta pra tudo. Infelizmente hoje não tem. Antigamente tinha os aeroclubes que tinham um quê filantrópico, né? Era assim, fim lucrativo, desenvolvia, mas o aluno tinha que pagar, mas você tinha incentivos do governo para a formação aeronáutica. Hoje não tem mais nada. E se alguém quiser começar hoje? Qual um conselho Esse assim que menino você... tá perguntando e eu tô achando que amanhã ele vai fazer. Ele nunca voou com passageiro, mas quer virar logo piloto. Seja bem-vindo. Não, a primeira coisa que você precisa é fazer, na minha opinião, a avaliação médica. É um divisor de águas. Você já vai perder na primeira fase. Se for doido, vira piloto. Brincadeira. Tem teste psicológico. Tem psicológico, lógico. Não, tem. ele passa, mas a gente conhece gente que não passaria. Os doidos enganam bem, Você faz o exame. Tá rindo de quê? Tá me difamando aí, pô. Você faz o exame médico para ver se você consegue ter, porque às vezes o cara tem uma arritmia cardíaca e não pode, porque existem parâmetros. Então eu acho que o primeiro passo é fazer isso. Aí você vai fazer o curso de piloto privado, teórico, faz a banca na ANAC, que é o órgão regulamentador do Brasil. É que faz a prova, né? É que faz a prova, você vai entrar lá online, faz uma prova, passou na prova, você começa a fazer as horas de voo. Eu aconselho sempre, hoje não é obrigatório você fazer o curso teórico para fazer a prova. Você pode fazer EAD, inclusive, né? Pode. Tem, inclusive, lá no meu Instagram, a gente tem uma parceria com o pessoal da EAD. Lá no seu bem bacana. Lá. Você estudar ser autodidata é mais difícil. Por quê? Você vai estudar conhecimentos técnicos, vai estudar regulamento de tráfego aéreo. Se você nunca viu isso, você precisa de um certo auxílio. Se você não for um cara mega, ultra capacitado, você vai precisar de um caminho, um direcionamento. Então é bom você fazer um curso, para desse curso você desenvolver, estudar e fazer a prova. Entendi. Mas é super tranquilo de fazer. De boa, pô. Dá pra fazer AD. É super tranquilo. De boa. Assim, É tranquilo. Só clica lá, aproveitar, fazer minha propaganda, clica pode lá fazer. no EAD, faz o curso, vira piloto e cai pra dentro. Faz o curso lá, entra lá no Fala Turma e tem muitas informações. Eu imagino que já deva ter, né? Inteligência artificial na aviação. Rapaz, se não tem, Será que já uma tem? coisa pra daqui a pouco, viu? Já tem, Glauco, já? Cara, tem. E tem muito. Hoje, inclusive, tem um negócio bacana nos Estados Unidos, que é o pessoal que tem algumas deficiências físicas poderem voar. Existem tecnologias, por exemplo, que você bota e ele analisa a sua atividade neural. Por exemplo, você não tem um braço. E você tem sensores que sua atividade neural comanda o que comandaria o seu braço. Isso é uma coisa bem expiente, está em desenvolvimento e tal. Mas o grande problema não é isso. As pessoas ainda confiam em pessoas. Por mais que a maioria dos acidentes existentes no mundo tenham fatores humanos, tenham fatores humanos envolvidos, as pessoas não confiam na máquina 100%. Não sei se é um pouco da coisa do cinema, a coisa do cinema que vai tomar conta e vai matar os humanos. Mas, por exemplo, você nunca entrou no avião, não pode falar. Você que entrou no avião, você entraria no avião sem piloto?
Não. Para daqui para Europa? Ele nem Pra entraria daqui no pra- avião Eu fechado. ia te fazer essa Para daqui pergunta, para mas São já que Paulo, você me fez a hoje, resposta, não. Talvez meus filhos, talvez meus netos não tenham essa preocupação. Mas hoje, a nossa geração, que é quem consome aviação Não. hoje, não entraria. Não entraria. Existem testes hoje, o Dubai está na Pra- frente pra com o negócio do Uber. Do Uber. Do Uber, Sim, aquilo que o Diego falou. aéreo, né? É. O Uber aéreo. Outro dia teve um acidente. Teve uma pane lá, o Uber caiu, graças a Deus não morreu ninguém, mas você teve um problema. E aí, assim, quando você tem um problema, como é que resolve? Uhum. Quando você tem um equipamento autônomo, Uhum. não sei. Quem é que você vai culpar? A né? guerra já é fato. Hoje os aviões de guerra, boa parte deles são Drone. são drones, e você tem o piloto salvaguardando a vida dele, comandando aqui Comandando o avião aqui o lá, não avião sei lá, quantos mil sim. quilômetros de distância. Mas é muito mais para salvaguardar a vida do piloto, Do piloto. de guerra, né, defendendo o seu país, do que o tratamento para avião de passageiro ainda está muito longe. Isso É uma aí- realidade mais distante. Assim, a opinião pessoal mesmo. Lu, assim, o que é que você acha? Você tem medo dessa evolução? Não, Ou você... Inevitável, né? Eu Você falei, pegar mas o Henry piloto Ford, tem resposta se pra você tudo. pegar Henry Ford quando Rápido no criou a Tem linha, resposta rápida e lógica. Tá? Henry Ford quando criou a linha de produção lá do seu T40, nem lembro o nome do carro lá. Era cada pessoa apertando um parafuso. Charlie Sim, Chaplin Charlie fez filme Chaplin e foi tudo lá, mais. hein? Hoje em dia você tem robô fazendo carro. Uhum. Então, sei lá, de não sei quantos mil É, pessoas porque- produzindo é carro, isso você mesmo. tem não sei quantos É o robôs que já hoje. acontece há muito tempo, mas a gente tá vendo... Isso, vai acontecer. Talvez assim, hoje você tem uma cabine de avião com 2 pilotos. Talvez você tenha o computador e um piloto. Esse piloto meio que vai gerenciar o problema que o computador possa ter. A gente vive dentro da nossa casa, notebook, Ô, Glauco. PC, dá um problema contra o Alt-Del, tirar da tomada, existe algum comando e você resolve. Então eu acho que o piloto vai estar ali para gerenciar. Hoje a gente já voa assim, a gente já voa por instrumento, e a gente só faz monitorar. E no caso da pane, a gente intervém. Então, naturalmente, daqui a sei lá, poucos anos, Apertar um botão a assim, coisa ele- vai ser diferente do que é. Ele faz a Certamente, viagem por certamente. coordenada, Isso. pousa no Agora, lugar. Não, eu hoje tenho- já tem um avião que, se, por exemplo, tem um piloto só. O piloto teve um mal súbito, morreu. O passageiro vai lá, aperta um botão, o avião vai pousar no Porra. aeroporto mais próximo. Já existe essa tecnologia. Então, naturalmente, que É inevitável. a eu inteligência acho artificial também, vai cara. tomar conta. Eu acho também. Não tem mais volta. Não Eu pode acho ter também. medo. Daqui uns dias a gente vai parar, ouvir essa conversa e vai dizer, ih, olha aí. A gente. Atrasadão. A gente tava atrasado. Mas, assim, é impressionante. Conversar com o comandante assim, as perguntas elas são muito. A gente fica muito eufórico aqui do outro lado, querendo perguntar um monte de coisa e ao mesmo tempo a gente se trava, porque você tem uma explicação lógica, mas duas coisas eu preciso perguntar. Na verdade, eu preciso saber. Tá. Como é que consegue manter uma vida pessoal assim, o equilíbrio? Porque não deve ser fácil. Por mais que seja uma rotina desbravadora, emocionante, tarará, tarará, rola aquela coisa assim do tipo, pô, amigos, família, meu filho, Vai ter- aniversário de meu Formatura aniversário, de alguém. formatura de meu filho É. e como é que faz para lidar? Amigos, dá pra ter amigos, Glauco? Dá. O copiloto, Poucos e pô. bons. Sim. Eu digo sempre, não, às vezes nem tanto. Às vezes sim, às vezes não. Eu tive 2 grandes copilotos que hoje são meus amigos. Sim. E aí você convive durante muito tempo. 5 mil Mas anos. já tive Sim. copilotos que não são meus amigos. Sim. Você Pessoas. fez colegas uma de pergunta profissão. muito interessante. Sim. Outro dia alguém me perguntou assim, Glauco, como é ser piloto? Eu falei, cara, tem uma gama de resposta para lidar. Não, para lidar com o social. E aí eu volto uma história interessantíssima. Fazer um parêntese, depois eu volto a essa. Uma vez meu filho virou para mim mais velho e fez: meu pai quer ser piloto. Opa. Na véspera do vestibular. Eu falei, beleza. Por que você quer ser piloto? Não, meu pai conhece sua vida dinâmica. Eu acho bacana, cada dia tá num lugar, vivendo experiências bacanas. É incrível. E aí eu falei, Bota cara, café. o piloto, ele não dá um start assim. Ah. Eu quero ser piloto por algum motivo. Aí a gente conversou e a gente viu que ele não queria. Ele queria o caminho mais fácil para ter uma profissão do que efetivamente o caminho mais difícil para ter uma profissão de amor. Sim. E você não vai ver, nunca você vai ver. Vai perguntar a um piloto e ele vai estar desgostoso com a vida. Ele vai estar desgostoso com o momento que ele está passando, talvez. Sim. Mas o piloto, ele é essencialmente
apaixonado pela aviação. Uhum. E por isso que eu disse que meu filho não ia ser piloto, porque ele não era apaixonado pela Ele aviação. estava apaixonado Ele pela queria facilidade. ser piloto. A facilidade de Praticidade. ganhar. Ele achava que fazendo um cursinho que não fosse faculdade, em 4, 5 meses ele virava piloto e ia ser meu vamos resolver. copiloto. Ele ia ser meu copiloto, ia ter um caminho bacana, ia ganhar o salário que eu ganho sendo meu copiloto, porque ele era meu copiloto, que era meu filho. Então, assim, você perguntou, é muito difícil essa coisa da convivência, do dia do seu aniversário, do dia do Natal, do dia do aniversário de casamento, do dia da apresentação da escola do seu filho. É engraçado, assim, perdão, mas como o brilho veio no seu olho. Entendeu? Então, assim, é Não muito foi? difícil isso. Né? Mas a paixão pela profissão, pelo aquele momento que você falou que você decola o avião e tá vendo a nuvem, tá consciente, Mexe, pleno né? da sua Não é alegria, isso? da sua Leve. satisfação. Aquilo, a vida leve, Carolina. Aquele momento da vida leve sobrepõe esse momento. Cara, eu já passei noite de Natal no quarto de hotel. O passageiro foi passar o Natal em tal lugar, chegava lá dia 23 e ia embora dia 25. Eu estava na cidade completamente fora. As pessoas vivem Natal em família e eu a 2, 3 mil quilômetros de distância. Sim, valeu. Hoje em dia você tem a coisa do FaceTime, das ligações, Sim. né, Sim. com imagem, e você faz e tá ali meio que presente, não estando presente. Mas eu sou da época que nem Que celular não tinha. tinha. E você tinha que estar no telefone fixo. Você Então- desejava Feliz Natal e acabou. Na verdade, além de você aprender a lidar com essa situação, as pessoas que também te rodeiam precisam, Claro, né? precisam entender. Entender, porque não deve ser fácil. Eu tenho né? 19 anos de casado. Muita gente pergunta isso. Cara, como é? Eles perguntam a minha mulher. É isso. Pergunta a minha mulher, eu não sei. Eu sei Perguntar como a eu Carol, faço. Carol, como é, Carol? A felicidade, e aí, lógico, é o entendimento. É o casamento com o médico, é o casamento com o bombeiro, Sim. com o polícia, as pessoas que trabalham, de certa forma, com plantão. Você está ausente em função do plantão. E aí você faz o seguinte, pô, o que é que eu estou contribuindo? Eu estou contribuindo, no caso da aviação comercial, estou levando as pessoas para o Natal, estou levando 100, 200 passageiros para passar o Natal com a família. Mas eu estou perdendo, eu sou 1 para 200. Vale a pena? Porra, vale super a pena. Ó, não tem jeito. A cabeça de um foda. comandante funciona diferente. Funciona. Ô, Glauco, me perdoe assim, mas modéstia à parte, é um negócio bonito ouvir você falar. Não, eu tô falando massa. sério. É Pra massa, gente é massa. que é Obrigado, massa. cara. É muito massa. Porque assim, a gente que tá do outro lado, a gente tem uma visão completamente diferente. Você não tem noção como é enriquecedor, Como desmistifica, como né, cara? desmistifica É. ouvir uma pessoa que tem experiências tão diferentes. Porque nosso dia, até uma hora atrás, a gente se achava o máximo, né? E vocês são o máximo. piloto. Volto àquela. A gente agora tá se achando assim, a gente não tem vida leve, a gente não vê nuvem, a gente não entende. Eu volto àquela frase Cara. máxima que meu pai dizia. Vocês têm outras qualidades. É isso, mas é bom E saber isso é de bacana, coisas que a isso é gente... bacana. E eu faço o meu Instagram exatamente para isso, cara. Para sim. desmistificar É que a isso. aviação é muito simples. Não é fácil e não é acessível, talvez. Isso era outra coisa que eu queria te falar. Olhando lá seu Instagram e o perfil lá do Fala Turma. Como você se diverte. Mas eu me divirto. A gente conversando me aqui. divirto. A gente conversando. Não, ele bota a trilha sonora e assim. Fala, turma, mais um voo, não sei o que. Como é possível uma pessoa estar naquela altura e ainda descer, pousar, não sei o que? Ele tem lá, galera, conteúdo de pouso, conteúdo de subida, não sei o que, não sei o que. Você sabe o que é que as pessoas mais gostam? Por incrível que pareça, é um negócio. Eu não consigo entender, mas talvez um pouco dessa coisa da sociedade atual. As pessoas gostam do ruim. Onde eu quero chegar. Semana retrasada, eu acho, passada, eu tive uma pane. Uma pane no avião. Fui lá naquele livrinho que eu falei do QRH, você faz, todo o procedimento tem que fazer. Tararara. Foi um dos vídeos mais assistidos e mais redirecionados. Talvez para desmistificar, para te perder o medo, para ver que a coisa é simples, não sei. Se eu boto, por exemplo, vou pousar no Santos Dumont, que eu sou apaixonado pelo pouso do Santos Dumont, que o aeroporto é em cima da água quase, né? Água Sim. dos três lados. Sim. É muito bonito. E eu Sim. admiro toda vez que eu vou lá no Rio de Janeiro e pousar e tal. É legal, mas não encanta. Quando você tem o Barulho. Polêmica. pânico. Eu tive uma pane na Martinica, que eu fiquei preso 4 dias no meio da pandemia na Martinica. Martinica era um país no Caribe que não podia ir o americano, o brasileiro não podia ir por causa da pandemia, só podia o francês, que é uma
lá, um país, Aham. uma possessão, Uma ilha, sei uma lá. ilha lá francesa, e a gente conseguiu, junto com a Embraer, que o pessoal da Embraer da França fosse lá resolver a pane. Foram 4 dias lá relatando o dia a dia. As pessoas não estavam preocupadas que eu estava curtindo. A Martinica foi a terra da mulher de Napoleão. Eu contando essa história no castelo, no Eu só queria negócio. saber porque você tava preso. Não, e aí resolveu o comandante, o plano da pane, o que foi que deu no avião, e tem não sei o quê, como foi o freio. As pessoas estão preocupadas com o pior. Igual com não, pô, Napoleão. Eu disse, não, cara, eu tô aqui curtindo, comendo Aí começou a contar a negócio. história. Entendeu? E as pessoas A não estão nem aí. música. As pessoas se alimentam disso. Então, assim, o Sim. Instagram é para desmistificar É uma faca de 2 gumes. que, é não, foda. que a aviação é simples. A aviação é simples, é segura, é dinâmica, mas é de E é responsabilidade. uma coisa real, né? Porque E eu quem- brinco, cara, eu faço essas coisas, eu É não faço isso. assim, eu não faço com o intuito de nada, eu faço, e eu comecei Porque fazendo você assim, é assim, brincando, Uhum. pra mostrar às pessoas, cara, vê aí que é tranquilo, é legal, e fala, turma, bom Sim. dia, Eu tal. sou humano Outro dia um também. seguidor mandou, esse é esse é o cumprimento mais falso da internet. Ah, Aí eu disse, né? tem Eu isso. tô ali, infelizmente. eu tô disposto a primeiro ouvir qualquer hater do coisa. Fala Aí Turma. eu entrei no perfil do vive. cidadão. O cidadão tinha um perfil meio magoado com a vida. Ah, Ah, Aí eu mandei uma mensagem. Fulano, você não me conhece. Você não acompanha a minha vida no meu dia a dia. sim. Talvez você esteja vendo a internet com seus olhos, uhum. Isso. não com os meus olhos. Sim. Se você for lá buscar, desde quando começou o Instagram, que era o meu Instagram, né, pessoal, e depois virou um Instagram profissional, mostrando o dia a dia, você talvez não fizesse esse comentário. Aí Você ele falou, não foi muito educado, né? kkkk, cada um quer lucrar, não quer lucrar com o Ah, sofrimento esse do cara outro. tá querendo um É. biscoito. Aí, eu, cara, aí é que tá. Aí eu respondi de novo, amigo, desculpe. Eu não ganho dinheiro com o Instagram. Eu não vivo do Instagram, eu sou piloto de avião. Ele me bloqueou. Ficou puto, me bloqueou. Eu falei, que cara, bloqueou, aí eu falei, cara, não Ficou sem vai contribuir. argumento. É. E aí é que tá, às vezes a coisa cria uma inveja desnecessária. Lógico, todo mundo tem problema, cada Claro. um vai administrar o seu Não, problema, você- cada um vai lidar. Claro. A minha não é essa, a minha é tentar mostrar quem quer ver uma forma leve de ver. E eu acho que é a maneira mais inteligente, porque eu acho que você quebra muitos paradigmas É. com essa postura. Sim. Pra Com certeza. gente que nunca, pra falar a verdade, nunca me interessei em olhar a página de nada de aviação. Mas a sua página, ela é realmente convidativa. Você traz Porque outras você é um coisas. cara, você é um cara que tem essa facilidade de quando você transmite essa alegria. Não, sinceramente, é divertido ver os vídeos dele. Olha este jato. É divertido, Glauco. E assim, é enriquecedor, porque ali você tá inspirando muitas pessoas, Com sabia? certeza. Você tá trazendo pra muitas. É o que você falou, que hoje a internet ela tem a possibilidade De levar informação De levar pra pessoa que não informação sabe de nada. e O cara em um que não- momento que. Foi ignorante, é. Exatamente. Outro, é dia, muito outro massa. dia entrou um cara, como entra esse cara que fez esse comentário feliz, entrou um menino super humilde, dizendo, comandante, poxa, eu tenho um sonho de ser piloto, você me ajuda? Ah, Aí eu falei, qual ajuda você precisa? Para entender o que é que ele precisava. Se era questão financeira, se era questão motivacional, se era uma questão de direcionamento. Ah, Aí ele falou, comandante, eu não sei por onde começar. Aí eu falei, anote aí meu telefone. Me chame no no WhatsApp privado. pra gente conversar. Aí ele me ligou, tinha 17 anos. Sim. Estava estudando, bom aluno. Foi a primeira Sim. pergunta. Você é bom aluno? Foque no seu desenvolvimento. Você está com a idade, primeiro, para ser bom aluno. Sim. uhum. Estude, passe de ano, seja orgulho dos seus pais, a partir daí a gente vai encaminhar. Aí entrei em contato com o pessoal da EAD, bicho, vamos direcionar aqui, bora. Aí começou a fazer o curso, fazia todas as provas, todos os simulados, estudou, fez a prova lá da ANAC, passou. É o primeiro passo, a dedicação que ele precisava ter. Sim. Depois disso, a questão, e aí, como é que vai pagar as horas de voo? É no mínimo 40 horas de voo. Depois das 40 horas, você precisa mais 110 para se tornar piloto comercial. Aí eu falei, cara, você não é meu filho, eu não vou bancar para você, mas eu vou tentar lhe ajudar de algum jeito. Aí ele liga para um, liga para outro, pede para um, pede para outro. E ele está se tornando piloto, junto Sério? com o estudo dele normal de vida, e vou ajudar dentro do que eu posso fazer. Saca. Agora, ele tem que mostrar. Mas ele tá no quer. curso, ele tá. Tá fazendo. Junto com a escola, tá fazendo, tá se desenvolvendo. Mas ele tem que mostrar que ele quer. E esse, sem sombra de dúvida, é um apaixonado por avião. Porra, que massa isso. Outro dia teve um
Muito de massa. Isso é uma coisa que de sabia? de aviação normal, ele pegou um ônibus, 11 horas, para ir assistir um show aéreo. Falei, esse cara é apaixonado. Uhum. Abriu mão do final de semana dele, a gente conseguiu, ele ficou num hangar do aeroporto Ele é que ia daqui de ter, Salvador, ficar, não? não. E aí ficou no interior de São Paulo. E aí ficou no hangar, a gente conectou. Então, assim, você vê que é um cara dedicado, vai ser um puta de um profissional. Vai virar um Porque mascote, vai sofrer, digamos assim, sofrer é uma palavra muito pesada, né? Mas ele vai galgar um caminho difícil. E aí você tem dois caminhos. Eu já vi gente que galgou um caminho difícil e depois pisa na cabeça das pessoas que se eu tive o caminho difícil, as pessoas têm que ter o caminho difícil. Ah, tem. Não necessariamente. Mas esses não duram, né? Cara, até dura. Ou dura. Que o mundo não é tão, Tem gente o mundo ruim, não é né? tão justo. O tem mundo é gente tão. ruim, Mas sim. vai ser mais difícil. Em determinado momento, o avançar dessa pessoa vai ser muito mais difícil. Então, uma pessoa apaixonada como essa, bicho, vai ter caminho longo e vai ver que ele foi ajudado, digamos assim, vai ajudar outros. Eu fui assim. Eu fui ele um cara vai lembrar que eu fui. disso. Com certeza ele vai lembrar. Não, com certeza. Eu fui um cara que eu não tinha grana para me tornar piloto. Me tornei piloto por conta daquilo que a gente conversou antes e tudo mais. E hoje eu ajudo as pessoas porque alguém me ajudou. Isso é maravilhoso, Glauco. Entendeu? Então, porra, não, É maravilhoso. não custa nada. Você devolve, né? Devolve ao mundo o que o mundo lhe deu. É. Eu sou dessa máxima, sempre. Com certeza. Você assim, acredita em destino? Pô, claro. Do eu fiz, eu pago, eu fiz, eu recebo, lógico. É isso. Eu acho que A lei do retorno. a lei do não tem retorno. dúvida. eu acho que é isso. Sem O dúvida. universo vai conspirar e vai, trazer. Sem sombra de tudo Rapaz, eu de tenho uma volta. dúvida aqui, mas eu não sei se é o momento. Porque a Ah, gente tá numa vibe pergunte. tão Não, legal. sempre. Eu, tudo, a outra tudo pergunta é eu o esqueci. momento, Eu cara. esqueci a outra pergunta que eu ia fazer, porque Não, a gente tá numa vibe tão legal. a Mas resposta dele é muito. primeiro eu queria saber por que a caixa preta Não é preta. não é preta. É que cor? Eu não sabia. Laranja. Porra. Eu não Mas é sabia laranja dessa. por uma questão simples, assim. Aquela história que você falou, sempre ele tem uma resposta Lá eloquente. vem o lógico. Porque assim, você tem um acidente aéreo. Onde está a caixa preta? Primeira coisa, na cauda do avião. O avião normalmente Porra, eu pensava que ficava ali no painel. cockpit. Não. O que A caixa acontece? preta serve pra quê? A Exatamente. caixa preta ela guarda as informações de voo. E aí as informações de voo Tudo que podem você fala lá. Tudo que você fala, todos os parâmetros do avião, velocidade, altitude, guinada, Registro. Tem posicionamento, aqueles tudo. áudios assim de Isso. Ah, Ele grava tudo num determinado período. Por que tá na cauda? O avião se desloca para frente. Ele cai. Ele não vai cair de cauda, ele vai cair assim. Pra Então, frente. por que não fica no cockpit? O cockpit normalmente é a primeira coisa que bate no chão, na montanha, na terra, na água, seja o que for. A cauda normalmente fica intacta. Todo acidente de avião você vê lá A a cauda. logomarca da empresa Perfeito. do avião. É até por isso que a logo fica no. E por que a caixa preta é laranja? Num caso de acidente, é fácil de encontrá-la. identificar. Por que o nome caixa preta? Porque a fita lá de antigamente, de 1920, quando se criou a caixa preta, a fita de gravação das informações era uma fita preta. Não sei se você lembra de fita cassete. Lembro. Sim. Pronto. É tipo uma fita cassete, que é marrom, né? Acho que era uma fita preta que guardava as informações. Por isso era a caixa da fita preta. E virou caixa preta. E aí, com o passar do tempo, deixou de ser preta para ser laranja, para ser mais fácil a De localização, de identificar. identificar, no caso de acidente, aonde encontrá-la. E é indestrutível mesmo ou isso é mito? É? Cara. É indestrutível? É indestrutível. Por exemplo, aquele avião da Air France que caiu no oceano lá. Lembro desse. Rio, Paris. Não lembro quanto tempo foi, mas levou tipo meses ou quase anos para ser encontrado os destroços. Ele encontrou tipo 2 anos depois, eu não sei quantos mil metros de profundidade, a caixa estava intacta, mostrou tudinho o que tinha acontecido. E normalmente é assim. O avião caiu, aquele lado de Congonhas, da TAM, que varou a pista, caiu, pegou fogo em tudo. A caixa preta estava intacta. Ficou intacto. Ela queima por fora, mas ela é de uma blindagem tal que as informações que estão dentro, 11 de setembro, a caixa preta tá lá. Tá lá até hoje. Ninguém teve acesso, né? Porque a questão de segurança nacional Você já voou lá pra. para Nova York já. Sim. Já. E tipo, passou perto ali da. É porque hoje não tem mais, né? Hoje tem eu o sei, One mas- World, né? Que é um prédio só. Já tive como turista e já tive em Nova York em Teterboro, né? Que é meio subúrbio lá, mas sobrevoar a cidade de Nova York nunca sobrevoei. Não, né? Não. Você já. Ah, pode falar. Pode falar, pô. Posso falar? Pode. Não, E esses aviões assim que somem? Acho que Triângulo das Bermudas, né? Que o pessoal Tem um fala. negócio desse aí, é. O que é que você acha Que disso? até daí? hoje não apareceu. Outro dia um cara me perguntou: Glauco, você acredita em ET?
Você pilota de um OVNI. Você tem Agora eu quero tantos ouvir. anos voando, você já viu um OVNI? Diz, cara, nunca vi. Aí aquela pergunta sua da noite e do dia. Sim. É muito estranho, né? Ninguém nunca viu um ET em Nova York, em Paris, no Rio de Janeiro, em Londres, em Roma. Você só vê em Varginha, no interior de São Mucugê. Paulo, no interior de não sei onde. Ele nunca aparece de dia. Como é que Jaguaquara? Ele só aparece de noite, na escuridão, quando você não consegue enxergar. Não, cara, Pode ser qualquer coisa. eu não acredito É foda. em OVNI. É. Então, assim, se eu já vi, não, nunca vi. E não acredito. Não acredito. Mas é uma história curiosa, né? E esse avião foi pra onde? Ninguém sabe, né? Ele foi Oba. para algum lugar e, logicamente, nós somos um negocinho Brinque pequenininho de absorção de informação e pode ter certeza que a informação não era para chegar até a gente. Do porquê que o avião sumiu. Tem um da Malásia, mesmo que sumiu e ninguém nunca achou para E essa história é antiga. Ele pode ter caído no mar e não teve busca e não se achou. E tantas coisas que podem ter acontecido. Por exemplo, tem um, inclusive, do atentado de 11 de setembro, o que caiu lá na Pensilvânia. Não, o que caiu no Pentágono. Tem lá a imagem da explosão, parana. Cadê a cauda do avião? Aí, Glauco, você é teoria da conspiração? Não. Todo o avião, lógico, do World Trade Center, a gente viu o avião bater, não tem o que questionar. Mas o do World Trade Center, o do Pentágono, ele bateu no Pentágono e quebrou uma parte do Pentágono, pegou fogo também. Cadê a cauda do avião? Nunca viram a cauda do avião. Rapaz, é muito forte aquilo Então ali. ninguém sabe se foi um míssil, se foi coisas do governo americano por conta do Bin Laden, então, não sabe. Ô, Então Glauco, o avião sumiu mesmo. Tem Glauco, alguém escondendo isso daí. E aí você falou num ponto. Eu comecei a assistir esse documentário, eu não consegui. Não consegui. Pesado, né? Teve alguma interferência na sua carreira por conta desse? Eu imagino que a aviação, sim. Gigantesca. Mexeu com tudo, Eu né? estava terminando o meu curso de piloto comercial quando teve o atentado de 11 de setembro. A aviação parou. Eu fiquei então, né? 3 anos sem voar, porque logo depois de 2001 afetou o mundo inteiro. Sim. Depois disso, você teve a quebra da Varig, da VASP, da Transbrasil, logo na sequência, 2003, 4, 5, 6. Então, a aviação brasileira sofreu muito, mas mudou completamente. E teve uma mudança de protocolo e Tudo. A questão de segurança mudou, a revista nos aeroportos, porque foi um negócio muito simples, porque naquela época não existia nada que demonstrasse o potencial perigo que foi o que foi. A mesma coisa a pandemia. Ninguém A esperava. pandemia mudou o conceito sim. de enxergar o mundo como mundo. Com certeza. E Mas aí teve, já né? foi diferente pra você porque você não parou, né? Na pandemia, pelo que você falou, Não, você... eu não parei porque eu voava para um cara É que ia isso. para os Estados Unidos, mas a aviação parou completamente. Foram acho que 16 mil desempregados de aviação no mundo. Os aviões ficaram no chão durante tempo. Eu me lembro que a gente morava no Rio, Carol veio para Salvador passar um final de semana, ficou aqui 3 meses, que não tinha voo para voltar para o Rio de Janeiro. Então, assim, fatos grandiosos como 11 de setembro, como pandemia, muda completamente a aviação. Sim. Por quê? Porque a aviação é a mola de comunicação com o mundo. Então, eu me lembro que quando começou logo a pandemia, o problema lá na China. Rapidinho 15 dias. passa. Ninguém se preocupava. Só que o cara pega o avião na China, 10 horas depois ele está em Nova York. É isso. Esse mesmo cara contaminado, e o cara está em Nova York, contaminou um que pega o avião e está no Brasil. E está no mundo inteiro. Já Isso. foi. Então é muito rápido. É muito rápido. Muito O que rápido. a aviação cria de facilidade Sim. disso E também, impactos, né? também traz Impactos, o impactos bônus e o- positivos bônus e e o bônus, negativos, sempre. né? Rapaz. Com esse tempo de carreira, eu imagino que você já tenha viajado pra várias celebridades. Tudo mais, teve alguém assim que você levou, que você era fã e deu uma Eu fui tietada piloto assim? da Cláudia Leite 5 anos. Porra, foi mesmo. Fui. Massa. Eu comecei a minha aviação de jato aqui em Salvador voando para Cláudia Leite. Cláudia Leite comprou um jato, na época tinha uma sociedade com o dono de um táxi aéreo aqui, e eu voava aquele malote de banco que eu passei. O malote de banco acabou em 2009 por conta da tecnologia dos cheques serem escaneados, e aí Sim. virou tecnologia digital. Eu saí desse táxi aéreo que eu voava e pintou a oportunidade de virar copiloto do jato de Cláudia Leite. Eu voei com Cláudia Leite durante muito tempo. Massa. Depois disso eu voei numa empresa de São Paulo, que era uma empresa que fretava avião, e aí voei com inúmeras outras celebridades. Mas tinha alguma que você era fã E e teve tipo... algum fã assim que você deu uma tietada assim? Ah, teve. Fernando Alonso.
Foi quase um mês. Ele veio fazer o Grande Prêmio do Brasil e eles vieram antes, quase um mês antes, para poder fazer massa, uma pô. agenda da Ferrari. Tinha uma filantropia, umas coisas no sul do país. A gente voou com o Felipe Massa e com o Fernando Alonso. Gente finíssima. Porra, que massa. Gente boa. Mas eu tenho até uma foto, acho que no meu Instagram pessoal. Coisas que Ele só- no cockpit. Só pra permitir. Não, já voei com muito famoso chato também, viu? É? Não vou citar nomes por uma Ah, questão de ética. aqui. Mas tem muito A mais gente galera que chata do bota que o é pé legal. vixe. Ah, por mim. Os protocolos, a chatice. Não, mas deve ser mesmo. De vaidade, né? Gente é vaidade. Vaidade, às vezes, as pessoas assimilam de forma positiva, às vezes de forma negativa. Negativa. É isso mesmo. Rapaz, que bate-papo interessante, viu? Ó, tem conversa aqui pra uma madrugada, viu? Pra Eu gente ficaria aqui entrar de à noite. boa. Eu também ficava, uma cerveja. E esse daí Cadê deve o ser bom drink? de uma Cadê o cervejinha. drink? Não tem um drink, água e café A gente só. não sabia que você bebia, né? A gente não sabia. A gente pensava que bebe, piloto na não podia folga beber. não. Na folga pode. Normalmente a gente não bebe 12 horas antes do voo. Sim, É uma coisa meio que você diminui um pouco a sua capacidade cognitiva. Uhum. E aí, normalmente, a gente estipula, assim, não tem norma específica. Em alguns países até tem. Os países árabes têm determinada Sim. quantidade de horas, mas a gente usa, normalmente, no Brasil, 12 horas. Logicamente, não é 12 horas porque você se embriaga, né? É você tomar 2, 3 cervejas, um drink, uma taça de vinho com a família e tal. Você para 12 horas depois para apresentação e um voo. Mas você vai voltar aqui ainda, pô? Falar de Bora. mais projetos, vai voltar vai, e a gente vai sou voltar. feliz e da a- vida e vim aqui. E a a gente vai botar- conversa Eu flui, sou meu um amigo. É contador de impressionante. história. É, pô. Eu adoro isso. Adoro. Você é um cara que tem a oralidade aí bem, Ele se empolga bem falando, definida. ele- Se empolga, explica, Eles, gosta eles de... falam isso, mas vou contar a verdade da história. Vou olhar aqui para a câmera e vou contar a história. Eles são meus parceiros nessa mudança do Venom C300 para o Fala Turma. E não foi à toa a escolha. Minha mulher, de forma espetacular, me mostrou a capacidade deles. Teve que consultar. E aí a gente criou essa parceria. Então ele fala que você vai voltar aqui, tem Vai um quê voltar, de quê, né? Vai voltar. Mas a gente vai criar É. essa parceria pra gente desenvolver A gente vai- e trazer o conteúdo pra galera que tá aí acompanhando, que é o Vai que ter uma mais cerveja, prazer. cerveja, né? Cerveja. Isso vai Da ser um próxima prazer. tem que ter. Porra, é verde, né? Verde tem Becker, tem Heineken, Aí, tem ó. Spark, Entendeu? tem todo um contexto da cor que não é à toa. Né? Às vezes é meio preto, mas é meio verde também. Então, combina. Tem um vermelho pra um Campari, pra um negócio. Ali tem um laranja e tal. A gente vai adaptando. Você falou em Campari, tem aquele das câmeras que gosta do Campari. Ali é só saque, pô. É Campari que ele gosta? Sei lá o que. Toma saque. Aí, Não, ó, é vendo? Alcatrão. Alcatrão é marrom. Esse menino gosta de Alcatrão. Aí é hardcore, Alcatrão é hardcore. Alcatrão esse menino aí. Aí o cara é hardcore. Ô Glauco, e... Opa, o Mário tá falando o quê aí? Não tá perdendo nada. Não dá pra entender a voz dele. Ô Glauco, e assim, só pra gente fechar, porque a conversa tá muito boa, mas... senão ninguém vai querer assistir esse vídeo com 3 horas, mas... Cara, tem alguma coisa assim nesse ambiente da aviação assim que você deseja muito realizar? Cara, eu já sou realizado. É. Sou, sinceramente. Tem gente assim, eu quero voar tal avião, eu quero ir pra tal lugar. A gente tem uma máxima na aviação assim, que Terteboro, que é o aeroporto executivo, eu vou aviação executiva, sou apaixonado pela executiva, nunca almejei voar aviação comercial, né, de companhia aérea. E tem essa máxima de Terteboro, que é um dragão de 7 cabeças. Tá mais difícil de voar. Como tem London City, que é outro aeroporto casca grossa ruim, de voar. sim. Não é que é ruim. É casca grossa porque o movimento é muito grande. É grande. E eu me lembro, quando eu comecei minha aviação aqui em Salvador, a gente ia pra São Paulo. Cara, tinha uma mesa enorme assim. Na época não tinha muita coisa de iPad, de tecnologia, computador. Era carta de papel. A gente fazia um briefing da saída de Salvador até chegar em São Paulo. As cartas, tal. Mesmo você memorizava aquilo, estudava, você ia voar. E aí eu fui a primeira vez em São Paulo, um caos desesperador. Fui a segunda, terceira, quarta. Depois de 10, 20 vezes em São Paulo, acabou o terror. A mesma coisa, você vai ter Terteboro a primeira vez, tá com uma língua que não é a sua língua nativa, então você ouve aviões do mundo inteiro, o tempo inteiro. Então, assim, tem essa coisa São Paulo, até de São Paulo mistificar. já é assim, né? Mas você tem 90% da língua Sim, falada e a língua perfeito. nativa, então é mais fácil. Uhum. Então, assim, aí tem gente dizendo, eu quero voar um Gulfstream, eu quero voar um Falcon 10 para poder voar o mundo inteiro. Quando você vai
e conhece, cara, eu queria ir para os Estados Unidos. Depois que você vai para os Estados Unidos uma vez, 2 vezes, Passou euforia, 3 né? vezes, você vai 10 vezes, você vai comprar suplemento pros amigos, vai pra farmácia. Você não tem mais o que fazer. Vai pra Disney uma vez, legal, montanha-russa, tal, 2 vezes, 10ª vez, Não vai. tem mais graça. Então, minha avó dizia, objeto conquistado é objeto desprezado, e é a coisa mais certa do mundo. É verdade. Assim, Então, sabe, o que né? é que você quer na aviação na sua vida? Tempo suficiente pra ficar com minha família. Porra. Botar meu quadril na parede, fazer meu churrasco e lembrar do podcast de hoje. Mas isso é o lado humano que você carrega, porque assim, embora a gente não te conheça, mas na sua fala se demonstra em diversas vezes. Teve um momento que ele começou a falar dessa coisa, rolou uma emoção, dá pra ver no seu olhar. E dá pra ver que você é um ser humano, assim, emotivo. Cara, dá pra ver, Glauco. Não, de boa, dá pra ver que você é um cara sentimental, Com que certeza. carrega ali os princípios de uma forma bastante... E aí a gente tem um quadro aqui que a gente vai mexer agora com essas feridas. Né? O nome do nosso quadro é Toma Lá da Cá. A gente vai te dar uma palavra e você vai devolver pra gente outra. Ixi, que Você devolve outra. A gente, Bote aqui um café, meu irmão. Bote um Aí a café gente vai quentinho aqui. começar- Bota um café quentinho aqui. a gente abre até Amaro é o sessão nome dele. de ser uma frase. Porque às vezes é difícil definir difícil com uma definir. palavra só e tal. Mas Vou tentar. E a vamos gente ver. vai começar por uma palavra, assim, família. Aí ele botou a pesca, é mais Claro, fácil, né? isso aqui é Miserável. tudo pesca. Família. É a primeira frase? É, a primeira. Toma aí pra você dividir comigo. É o berço de tudo. É o Berço berço de da tudo. satisfação, é o berço da motivação, é o berço do prazer de viver para atender. Isso é a família. massa. E voar. Cara, voar. Logicamente, primeiro de tudo, é a satisfação, né? Quando você se torna piloto, a primeira coisa que você quer é voar. Depois a paz interior. Quando você voa, e a gente falou isso aqui várias vezes, a partir do momento que eu decolo um avião e tá lá na nuvem, céu, seja o céu turbulento, ou seja o céu de brigadeiro, Sim. eu tô ali na plenitude do que eu escolhi para viver. Então ali é pura satisfação. Não que seja fácil, mas é a plenitude da satisfação. Carolina. Por que esse nome Carolina? Minha esposa. Cara, outro dia a gente comentou uma coisa interessante. Ela fez aniversário. Ela vai assistir. Ela fez Cuidado. aniversário. Ela fez aniversário. Não, o que você vai falar. Não, é bacana. Ela Oi, fez Carol. aniversário de 45 anos. Não pode revelar. Pode, lógico. Pode, A gente não tem esse estresse. Ela fez aniversário de 45 anos. E nós nos conhecemos em 2001. Ou seja, nós temos 23 anos. Juntos. Ou seja, 45 seriam 22 anos e meio. Ela tem metade da vida dela comigo. Comigo. Meu irmão, é uma responsabilidade muito grande. Então é uma pessoa assim, parceira a vida inteira. O dia que escolheu estar comigo já era piloto. Já era piloto. Já estava Exatamente isso que eu ia falar, já estava né? começando minha carreira de piloto. Vivemos situações maravilhosas, vivemos situações muito difíceis. É uma parceira maravilhosa. Ainda bem que eu escolhi ela para dividir comigo esse caminho. Aê, Carol. Com essa moral. E um sonho. Cara, falei nesse instante, viver o máximo que eu puder com poucos e bons, com a família e com os amigos. Estava, E inclusive, filhos? hoje almoçando com 2 grandes amigos que eu tenho na aviação, o Maurício e Punzi. São 2 caras espetaculares. A gente, por dinâmica de vida, cada um voa num canto. E é difícil a gente se encontrar. Se E a gente tem um encontra. grupo do WhatsApp. E aí, pô, vamos almoçar. Pô, eu tô em Salvador. Pô, tô em Salvador, vamos se encontrar. Nossa. E aí, assim, para tudo, de todos, Vai. mulher, família, filhos, vamos se encontrar. E bate papo, atualiza as resenhas. As resenhas, E depois a gente volta pra família e volta pra tudo. Filhos, Glauco. Eu acho que é Cara, uma eu tenho coisa- 2 maravilhosos. Tem o Caio, que é o mais velho, tem 25, advogado, tá encaminhando na vida. E tem o Gabriel com 14, parceiro também, gente finíssima, ainda tá no caminho, jogador de basquete espetacular. E tá no caminho ainda, vai se Gosta descobrir. de basquete. Ave Maria. E vai se descobrir ainda como profissional, mas tá na idade, 14 Sim, anos, ainda tá no momento de estudar, focar. Mas assim, é a minha motivação para ser cada vez o cara mais legal e ser o exemplo. Que os filhos normalmente são espelhos do que a gente faz. Então tem determinadas situações que cada um se comporta e você olha para trás assim, porra, tô fazendo o meu papel de pai certo. Que massa, né? Muito massa. O impossível. Não tem.
Não tem impossível. É bom conversar com o piloto. Não tem, não, cara, porque o impossível é o que você se predispõe a fazer. Mas é muito lógico da forma que você fala, né? Na verdade, aí você fala com Tipo, uma simplicidade. Entendeu? Como se você... O que é impossível? O que é impossível? Vou dar o exemplo que eu falei. A Ipatetebora é impossível. Voar é impossível. Imagina se alguém tivesse dito a Santos Dumont que era impossível voar. Ele foi lá, bicho, mostrou que a física contribuía e ele conseguiu fazer o avião voar, que é uma coisa mais pesada que o Apple, e voou. E o homem chegar na Lua? Você acredita nisso daí? Lógico, Ave Maria, pelo amor de Deus. Como é que não chegou na Lua? Vai dizer que aquilo ali é um deserto, que tiram foto e você vê a nave espacial subindo e vai pra onde, bicho? Dizem que é chroma key, pô. Não, que é uma montagem, que a Terra é plana, isso não existe, pelo amor de Deus. E aí, caía, né? Você que voa, sabe? Não, eu sei que vou, não é. Uma viagem inesquecível. Glauco. Caraca, bicho, agora você me pegou pesado, não sei. Tive tantas. Você já viajou o mundo todo? Não, que o mundo todo. Eu não sei se eu quero não, viu, cara? Não sei, eu acho assim que bacana é você estar fazendo o que você deseja com as pessoas que você quer naquele momento. Sim. Então assim, Glauco, vamos pra Maldivas. Não sei. Sim. Né? Vamos pra... Eu sou um cara super cosmopolita. Praia, paraísos. Como é? Cosmopolita. Ele gosta da vida urbana. Eu gosto de bomba, gritaria, sirene de confusão. Então, assim, por exemplo, eu fui fazer um curso uma vez nos Estados Unidos. Eu fui fazer um curso nos Estados Unidos. E era numa cidade chamada Tarrytown, que é ao norte de Nova York. E ficava 45 minutos de trem de Nova York. E a aula acabava às 5 horas da tarde. Começava às 8 da manhã, terminava às 5 da tarde. Todos os dias eu saía da aula, pegava a van da faculdade, descia para a estação de trem, pegava o trem, ia para Nova York. Ficava em Nova York até 8, 9, 10 horas da noite, fazendo nada. Na rua. Só pra ir. Batendo papo com o cara que tava tocando. Ia pra Starbucks, batia papo com o cara que tava lá no computador, o atendente. Andava na rua, o cara de bicicleta, o entregador, pra bater papo. Pra ver o carro da polícia passando, confusão, gritaria, o cara sendo preso. Eu gosto disso, eu gosto dessa dinâmica. Você me chamar, vamos pra Maldivas, eu ia fazer o... Sentar no bar, tomar um coquetel, tá vendo o negócio, eu não surfo. Eu não mergulho. Não sei se a praia é o meu ambiente. Agora, ver gente conversar, bater papo, você vê que eu tô falando. Eu sou um contador de história. E pra você contar a história, você tem que viver a história. Sim, e qual a história que você vai viver na praia? Assim, qual a viagem que você deseja? Já fui a Nova York, que é um lugar espetacular. Já fui em Madrid, que é um lugar que eu sou apaixonado. Madrid é maravilhoso. Porque Madrid é uma cidade efervescente e, ao mesmo tempo, eu faço minhas viagens etílico-gastronômicas. Barcelona, você gosta de Barcelona? Cara, eu tive uma experiência não muito feliz em Barcelona. Eu tenho que voltar. Eu digo, eu e o Carol, a gente tem que voltar. Não, a gente tem que voltar em Barcelona, que a gente não viveu Barcelona que todo mundo fala. É coisa de Gaudí, da arquitetura muito bonita, a cidade é muito bonita. Mas a efervescência da cidade a gente não viveu. Passamos 3 dias, então talvez a gente não tenha tido a oportunidade. Mas assim, onde é que você quer ir? Paris eu fui espetacular. Nunca fui a Dubai, essas Londres. Coisas. Nunca fui a Londres. Tenho uma vontade de uma prima minha que mora lá, sempre me chama. Cara, vem pra cá, meu irmão mora na Suécia. Estocolmo, uma cidade muito bonita, mas já é mais paradona e tal. Então, assim, a viagem é com quem você tá. Pode ser ali, meu irmão, em Serrinha. É o momento, né? Como você tá. É uma história do Réveillon. Você vai passar Réveillon aonde? Eu fiz junto dos meus amigos, seja lá onde for. Massa. Aí, tá vendo? É por isso que a gente fala da questão do conceito, dos princípios, e a gente volta pro lado humano. Rapaz, emoção, só pra gente finalizar e assim. Não, pô, tem mais uma? Tem mais uma. Ele tá com a emoção, lista grande. Fala aí de emoção. Emoção. Ela tá vivo. Acho que tá vivo, bicho. Essa plenitude, cara, você ter saúde, porra. Eu não sei o que vocês viveram na pandemia, o que vocês viram na pandemia. E foi um momento muito, muito divisor de águas do mundo. Eu, graças a Deus, não perdi nenhum parente próximo na pandemia. Então, assim, quem viveu uma situação dessa de perda tem um marco muito grande da pandemia. Mas a pandemia foi um divisor de águas, como foi, a gente conversou isso nesse instante. Então, assim, o que eu quero pra minha vida é tranquilidade, é paz, é poder estar com pessoas aproveitando os momentos máximos que eu puder ter. Agora, pra gente encerrar, acho que eu acho que é uma das essa mais derradeira, essa é a pergunta derradeira. Tá vendo essa daqui? Pode falar, pô. Fala, turma, Glauco. Diga aí. Pra gente encerrar...
A gente Chave começou, de acho que ouro. isso no começo, né, lá. O Fala Turma foi uma brincadeira. Que, na verdade, se você buscar lá, Inscrevam. no começo lá Fala Turma. dos meus posts do Instagram, eu ia fazer de um avião que eu ia voar e terminei não voando. Depois essa página caiu porque eu usei o nome da Embraer que não podia usar. E aí comecei a falar do Phenom, que era o avião que eu voava e as pessoas tinham curiosidade. E aí eu não sei como é que essa coisa surgiu de que eu falava bom dia, e esse bom dia, porque normalmente eu começava a operação de voo de manhã, e aí foi Fala Turma bom dia, e aí alguém, Marcelo Trentini, que é um parceirão que tem um canal maravilhoso no YouTube, inclusive, que me ajuda muito, me dá muita dica, ele falou, cara, você é o Fala Turma. Eu fiz, como assim? Porra, todo dia você fala Turma bom dia! Eu falei, caraca, eu falo isso? Fala! Aí eu fui olhar os vídeos, Fala Turma bom dia, Fala Turma bom dia. Tanto que ele fez um post, depois ele editou vários Fala Turma bom dia e botou isso. Virou bordão. Aí eu Fala Turma bom dia em, sei lá, em tantos segundos. E virou Um bordão, uma é. comunicação, um bordão autêntico, né? mas principalmente a comunicação de fazer a aviação ser acessível e ser entendida por pessoas que às vezes não têm, né, como vocês começaram perguntando várias coisas que as pessoas não têm noção e que é tão Onde é que simples vai, como é que e tão começa? fácil e que às vezes, eu digo fácil porque é fácil para mim, né, mas é tão difícil das pessoas entenderem, perceberem, ter acesso. Então o Fala Turma foi nesse intuito. E aí foi ganhando uma proporçãozinha bacana, as pessoas perguntando, eu tendo paciência de responder. Como a gente tem um tempo ocioso de voo, às vezes você vê, ou às vezes você está na espera, né? Porque o avião que eu vou não tem internet, então não dá para responder, né, conectado durante o voo. Mas às vezes você pousa no lugar e tem 2, 3, 4, 5 horas de espera. Então naquele momento ali entretém a mim, ocupar a cabeça com alguma coisa e ajuda as pessoas a terem informação. Sim. Isso é o Fala Turma. Sim. E agora, E com agora? vocês, criando a marca Fala Turma e esse conceito novo de abranger a aviação inteira. A questão é, a gente teve contato com um cara muito especial hoje. A gente conseguiu, assim, Desmistificar um e conceito ter, de... eu acho que essa coisa da autenticidade que você tem, essa vivacidade, é uma característica sua. Na verdade, assim... E traz para quem tá do outro lado uma segurança. E, de novo, eu reforço, a gente, a partir dessa conversa, consegue ter vontade também de entrar no avião, de olhar uma cabine, de olhar uma pessoa, né? Tipo dessa assim, profissão diferente. A gente sabia que seria esse tipo de conversa, mas eu acho que o que a gente não imaginava é que a gente ia ficar tão interessado É verdade. em entender cada Interagir, detalhe. Que é muito, Cara, muito massa. tem uma coisa interessante desse contexto, é assim, ó. Você vai para situações diversas de amigos. Por exemplo, vou para o aniversário de um filho, colega de escola do meu filho. Sim. Aí você chega, natural, as pessoas começam a conversar. Tem 2 caminhos que andam em paralelo. Tem o piloto ego. E qualquer oportunidade que tem, eu sou piloto. Eu sou piloto. Ele expõe, eu sou piloto. A gente já tá carteirado. Eu sou piloto. Por que isso? Porque esse vaidoso. Ralei pra caralho. Dá pra liberar o acesso? Esse vaidoso chama pra si a conversa. Porque as pessoas têm curiosidade, porque é um mundo, vamos dizer, distante da É o maioria. que você falou, é nichado. isso. São poucos pilotos. Aí o que acontece? Não, mais meu pai, mais meu tio, mais não sei o quê, mais o acidente da Marília Mendonça, mais o avião da TAM, mais o Airbus que É caiu. exatamente isso. Você tem uma gama de dúvidas a serem tiradas e você Grandes. aproveita a oportunidade. Por outro lado, você tem o outro piloto que não quer ficar como piloto. Agora fala de outra coisa. Pra poder falar de né? outra coisa, é o advogado, pô, mas meu caso, assim, o médico, e você fica. Mas impressionante. Quando o tema é exposto, é impressionante como não tem fim. É verdade. As pessoas, porque a curiosidade é muito grande, muito por ser grande, um cara. nicho muito grande. E ele ainda. Sabe o que eu é sósia de. Como é o nome? Cara da Globo, pô. É o cara de Vitor Fazano, pô. A cara de Vitor. Ó, Vitor Fazano, ó, Vitor Fazano aí. Esse podcast vai chegar até você. O pariu. cara parece Vitor Fazano, bicho. Olha aí, se não tô falando, não.
Olha, eu não vou nem dizer Vitor Fazano, você tá carteirada de Vitor Fazano. Há um tempo atrás, Aí, até ó. já rolou essa história há um tempo atrás. Mas de pessoas que não tinham essa visão mais apurada. Porque se a pessoa tiver, você tá com óculos vencido. Lucas passou por O isso. dia Não, que ele parece, tiver pô. óculos atualizado, ele não vai achar. Parece que esse bicho já teve aqui, pô. Já teve, né? Já teve. Já teve. Ainda dá carteirada de Vitor Fazano. Vitor aí, ó. Fazano é um cara bonitão. Rapaz, eu tô longe de ser próximo à beleza daquele rapaz. Rapaz. Mas foi um bate-papo interessante, divertido. Foi muito massa. Glauco é um Obrigado, cara que. cara, obrigado. Obrigado a você, pô. É gostoso conversar. A gente sentaria tranquilamente pra tomar uma cerveja, No comer um dia que petisco. nós fomos Inaugurar a área inaugurar a de. plaquinha na minha área gourmet, a gente vai conversar mais. Pronto. O cara a gente grava até lá. Olha que esse Faz menino um do negócio. Alcatrão cobra, viu? O menino do Alcatrão, ele tá aí do seu lado. É doido ali. Não vai ter o catrão lá, você leva sua garrafa mais baixo. Eu não vou ter essa bebida pra lhe proporcionar. Aliás, eu vou tentar. Aquele, como é? As cachaças com Não, como cobra. é o nome, rapaz? Tem um nome esse negócio. É Milome, ele toma Milome, pô. Cachaça de Milome, nem cobre. conheço É esse o nome nome. da cachaça. Não, aqui. tem um negócio. Sei lá, nem lembro o nome. Não. Rapaz, eu tomei esse negócio quando eu era pequeno. Uma vez eu fui pra um São João da vida, não tinha bebida Alcatrão? nenhuma. Mas tem um nome, cara. Não sei o que lá de Alcatrão. Como é o nome, bicho? Conhaque, Alcatrão. Conhaque de Alcatrão. Dré, não é esse não, Dré. Conhaque de Alcatrão e Tinha muito um nome, eu mesmo. sei que o dinheiro acabou, bicho, não tinha dinheiro mais pra nada. Montila, Aquela coisa de adolescente e tal. A gente entrou numa quitanda dessa do interior lá em Jaguaquara. Ai, E terra, aí a gente. Como é que você disse que você não nasceu lá? perguntou? Não, eu só fui nascer lá. Mas o São João eu ia porque meus Você avós eram de já lá. pilotou algum avião lá pra Jaguaquara? Já. A gente tá tentando finalizar a conversa, é Glauco. Não, cara. Eu nasci em Jaguaquara porque eu iria nascer em janeiro. E meus avós moravam, meus avós paternos Natal. moravam em Itaquara, que é uma cidade do lado de Jaguaquara. Sim. E o hospital de Itaquara estava em reforma. E aí, Eu conheço, meus eu pais como nasceram lá. um bom baiano, me antecipei e quis nascer 20 de dezembro, em vez de nascer em janeiro. E aí minha mãe, na hora do parto, foi pra onde? O único hospital Jaguaquara. próximo, que era Jaguaquara. Eu só fui nascer em Jaguaquara, eu não sou de Jaguaquara, não conheço o nome da rua de Jaguaquara, minha família não é de Jaguaquara, mas eu carrego na minha identidade de Jaguaquara. Minha família é de E lá, eu é. fui porque eu voava pra um cara, no começo da minha carreira, eu voava pra um cara que era dono de posto de gasolina. E ele tinha um posto de gasolina lá em Jaguaquara. E aí Aí você ia pra eu usava Jaguaquara. em Jaguaquara. E ele dizia, pô, vai visitar seus avós, não, meus avós estão a 10 km de distância, lá em Taquara. E aí ele mandava o cara do posto me levar pra ir ver. Na época, massa, pô, meus avós já tinham morrido, mas eu tinha um tio meu que morava lá. Sim. E aí eu ia visitar esse meu tio, tem um primo, Ciro, espetacular, que morava lá também. E eu ia lá, fui lá, sei lá, 3, 4 ou 5 vezes. Mas queria essa coisa, você é de Jaguaquara? Não, eu não sou de Jaguaquara. Do lugar que eu vivo, Sim, eu vivi sim, a minha sim. vida inteira em Salvador. Então, Sim. mas é Maravilha. bacana. Mas, cara, obrigado. Adorei Obrigado a a nossa, você. nossa Não, a conversa. gente que agradece, Ter foi contado maravilhoso. historinhas e ter criado de alguma forma alguma coisa positiva na vida das pessoas que assistem. Com certeza. Certamente, foi maravilhoso e eu acho que Obrigado, cara. Obrigado. a palavra é, assim, foi enriquecedor. Enriquecedor, né? Enriquecedor. Foi agregador, tá mais jovem. Foi agregador. Foi agregador ter não tá você aqui, jovem. porque a gente conseguiu. Agregador é jovem? Não acho jovem, Deixa eu não. agradecer também, os meninos estão aqui atrás das câmeras, não estão vendo. Alcatrão e Não tá vendo, Amaro, pode falar. Alcatrão e Amaro. Vamos. Alcatrão, você vai beber lá, vai beber. Eu vou dar um jeito de arranjar esse sinal pra você lá. Vou arranjar. Não se preocupe não. Você vai beber junto. É gelado ou é quente? Porra. É gelado, é com gelo, né? Aí só toma quente, Mas bota gelo pra beber. Aí né? só toma quente. Põe no Porra, copinho quente na assim. gelada. Mas se ele tomar uma dose, ele vai querer pilotar avião, viu? Não dá não, aí não dá não, Glauco. Por isso você botou esse olho meio assim dele, né? Obrigado, cara. Mas foi uma maravilha, galera. Vamos lá, vamos se inscrever no canal do Fala Turma. Vamos Acompanhar no impulsionar Instagram ainda também. mais Você essa. falou em canal, a gente não vai acabar essa porra nunca. Eu vou criar agora. O pessoal tem me cobrado muito. Fale diretamente pro pessoal. Porque o que é pô. que acontece? Eu falo muitas vezes da pane, das coisas do avião, como é que funciona, como é que faz. E as pessoas cobram, pô, por que não tá isso no YouTube? Eu até criei um canal, Fenon 100-300, mas como o Fenon 100-300 tá migrando, era essa palavra que eu queria. Migrando por Fala Turma, acho que eu vou criar o canal Fala Turma para botar exatamente essas experiências, logicamente, inicialmente do Fenon, que é o avião que eu voo desde 2010, para as pessoas que estão começando a voar avião, querendo aprender como é que funciona, ter curiosidade. Sim.
aproveitar e ver lá no canal, porque quando você fala canal, é canal YouTube, né? Canal é canal, né? O canal, para poder as pessoas assistirem e poderem ter lá guardadinho, guardar o link e tal. Mas o Instagram é que é o... E no Instagram? Qual que é o arroba? Vai ser... Vai virar também, Não, vai virar Fala Turma vocês também. estão criando Fala Turma pra mim, qual é que vai ser? Vai ser Fala Turma. Vai virar Fala Turma, pô. Fala Turma, bom dia! A gente vai criar a campanha, eles estão responsáveis, valeu, vários computadores, várias coisas interessantes, várias criações verdes, backs, brancas, e vai sair. A migração do Final 100-300 pro Fala Turma. É isso, pessoal. Valeu, galera. Foi excelente. Valeu, Glauco. Maravilhoso. Muito obrigado. Valeu, galera. É isso. Muito obrigado. Valeu. Salão de palmas aí.